Na caverna escura, apenas uma luz fraca se infiltra. Dói. Se você não tivesse resistido, eu não teria que prender seu osso imortal assim. Vonzo foi aprisionado na caverna por ele, completamente sem forças. Ele culpava Vonzo, não queria mais vê-lo. E nem sequer estava disposto a falar com ele. Ele tocou gentilmente o cabelo dele, depois atormentou Vincent com avidez, que só podia ranger os dentes e aguentar. Lágrimas brotaram nos cantos de seus olhos, enquanto ele sussurrava em seu ouvido. Tão perfumado? Seu corpo, seu cheiro, tudo pertence a mim. Odeie-me, se quiser, só não vá embora de novo. Não me traia novamente. Suas palavras eram ao mesmo tempo ameaçadoras e cheias do medo de ser abandonado. O professor, com raiva, fez Sam Lan comer um pouco de giz, porque ele ousou adormecer sentado na primeira carteira. Depois da aula, 2 amigos perguntaram a Sam Lan por que ele estava com tanto sono. Se você dormir na aula do professor Heck, você perde pontos. Sam Lan sorriu timidamente porque à noite eu costumo ter pesadelos. Então tenho que ficar acordado até tarde lendo. Seu amigo imediatamente lhe deu o trabalho em grupo para fazer o dinheiro da comida da próxima semana para Sam Lan. Ele cobriria tudo. Embora um pouco relutante, ele ainda aceitou. Sam Lan tem 18 anos, um calouro do curso de Geologia na Universidade de Tengyang. Seus pais morreram quando ele era jovem, depois ele morou com seu avô, que faleceu há 2 anos. Querendo pagar rapidamente seu empréstimo estudantil, ele trabalhava em meio período e economizava nas despesas diárias. Desde setembro passado, após se matricular, ele começou a ter pesadelos contínuos à meia-noite. No dormitório, ele frequentemente acordava assustado, assustando seus colegas de quarto. Então, a partir daí, Sam Lan teve que alugar um lugar fora. Ele tentou vários métodos, como se forçar a não dormir à noite, mas acabava adormecendo durante o trabalho. Depois de ir ao médico e tomar remédios, os pesadelos só pioraram. Este problema não foi resolvido por um longo tempo, mas apenas uma vez durante um cochilo diurno, ele não teve um pesadelo. Ele trabalhava em meio período na biblioteca da escola. Enquanto colocava livros em uma prateleira alta, ele estava com tanto sono que acidentalmente derrubou um livro. Nesse momento, um rapaz apareceu e estendeu a mão para pegar o livro, antes que atingisse sua cabeça. No que você estava pensando, você nem percebeu o livro caindo. E se batesse nessa sua cabeça inteligente e te deixasse burro? Ele disse gentilmente. Sam Lan olhou para aquele rosto bonito e percebeu que era Dion, seu veterano de outra turma. Sam Lan perguntou imediatamente, sua mão está bem? Estou bem, mas olhe para essas olheiras escuras debaixo dos seus olhos. Foi um golpe para ele, ele entrou em pânico e se virou envergonhado por seu veterano Dion vê-lo com olheiras. Dion disse, vá dormir primeiro, deixe o resto comigo. Ele murmurou, não como eu poderia. Dion é do mesmo curso que ele. Um estudante do 2º ano, diferente dele, que trabalhava na biblioteca, Dion, vinha ajudar apenas para ler mais livros. Sam Lan o admirava muito, porque ele quase sempre tirava notas perfeitas. Enquanto pensava nele, o veterano se virou, se inclinou e disse, você quer que eu durma com você? Ele se assustou e recusou. É que no dia anterior, ele acidentalmente se apoiou no veterano e adormeceu. De fato, naquele dia, ele dormiu muito bem sem pesadelos. O veterano continuou. Agora você não pode, porque estamos na biblioteca. Ele estava definitivamente o provocando. Ele disse, o hibisco que você me deu da última vez reviveu, e agora tem novos botões. Amanhã eu te mostro. Dion o elogiou dizendo que ele era incrível, e pediu para ele salvar outro vaso de cacto. Sam Lan pensou que o veterano era bom em tudo, exceto por ser um assassino de plantas. Ele sorriu abertamente e disse, deixe comigo. Se eu conseguir salvá-lo, vou considerar dormir com você. Novamente, Dion disse, seu coração está acelerado. Ele gaguejou, não diga coisas que possam ser mal interpretadas assim. Ele se inclinou e disse, você tem um cheiro muito especial, como a fragrância de uma flor em uma floresta de pinhos depois da neve. Seu rosto ficou vermelho, seu coração disparou. Naquela noite, enquanto tomava banho, Sam Lan de repente se lembrou do veterano morrendo de suas ações e palavras estranhas e esquisitas. Ele balançou a cabeça com certeza. O veterano estava apenas o provocando de novo. Ele nem sequer notou o cheiro em seu próprio corpo depois de terminar o banho. Ele abriu a porta e saiu. Na escuridão, ele se assustou ao ver alguém em seu quarto. Ele imediatamente gritou, quem está aí? Depois de acender a luz e ver claramente era a senhora Ho, sua senhoria. Ela disse Lum Lum, você já chegou em casa. Eu fiz um pouco de arroz de flor de Sephora para você pode te ajudar a dormir bem. Lembre-se de comer, tá?
A senhora Hall disse e saiu rapidamente. Ela sempre aparecia e desaparecia como um fantasma. Sua fala também era resmungada como se fosse louca. Outros inquilinos não aguentavam a perturbação e viviam se mudando, fazendo o aluguel cair drasticamente. É por isso que ele conseguiu alugar um quarto tão bom e barato como este. Sam Lam abriu a geladeira e viu um pote de arroz enorme e colorido. O entusiasmo excessivo da senhora Hall o deixou muito constrangido. Então ele se lembrou de sempre trancar a porta ao chegar em casa de agora em diante. Ele se aproximou e pegou o vaso de cacto sobre a mesa. A parte do meio estava bem podre. Ele precisava encontrar uma nova planta, ele disse. Menos de 5 segundos depois, Sam Lam notou outra coisa sobre a mesa. Então ele pegou e viu que era um sino e um pedaço de papel. O papel dizia que este sino poderia afastar espíritos malignos pelos princípios do Feng Shui após ativar seu poder espiritual. Seria eficaz. Ele deve ser pendurado no quarto. Para ativá-lo, o sangue fresco da pessoa a ser protegida deve ser aplicado no sino. Lendo as palavras sangue fresco, ele sentiu uma raiva imensa. Ele não sabia de onde a senhora Hall tinha tirado aquilo. De repente, o sino cortou sua mão, fazendo-a sangrar. Felizmente, o ferimento não foi profundo, embora Sam Lam não fosse muito supersticioso. Ver o sino manchado de sangue o deixou um pouco desconfortável. Ele estava com muito sono agora, então decidiu devolvê-lo para a senhora Hall no dia seguinte. Pouco tempo depois, ele desabou na cama para dormir. O sino ficou sobre a mesa e ele sonhou que estava correndo. Ele entrou em pânico e correu muito rápido. No entanto, ainda assim foi pego por alguém que vinha de trás. Essa pessoa o perseguiu e o abraçou com força. Sam Lam reconheceu a voz como a do veterano Inuit. Ele exclamou feliz. Você realmente veio dormir comigo, mas quando se virou... Ele ficou horrorizado ao ver um demônio com membros alongados como um lagarto monitor. Ele fugiu apavorado e o demônio o perseguiu até a beira de um penhasco. Ele ficou parado ali sem ter para onde escapar. O demônio imediatamente avançou, abriu sua boca enorme com a intenção de engoli-lo por inteiro. De repente, uma fera selvagem vermelha e gigantesca apareceu do nada e avançou em sua direção. O demônio rapidamente se desfez no ar. Sam Lam notou que o monstro havia desaparecido. Então a fera selvagem também se virou para ir embora, e ele viu o ferimento em sua perna. Ele chamou, e espere um momento, parece que você está ferido antes mesmo de terminar de falar. A fera rosnou, e então correu para as profundezas da floresta. Ele ficou ali ainda sem conseguir entender o que tinha acabado de acontecer depois que a fera entrou na floresta. A grande fera se transformou em um rapaz meio homem, meio fera, que lambia o ferimento em sua própria mão. No dia seguinte, na biblioteca da escola, Sam Lam lia livros antigos para entender as coisas estranhas que estava vivenciando. A fera selvagem que ele viu em seu sonho tinha garras negras e uma juba majestosa como chamas. Embora não soubesse que tipo de criatura era ele, se lembrava de ter visto algo parecido em um romance antes, na noite anterior, depois de ser salvo por aquela fera estranha. Ele não teve mais pesadelos e dormiu profundamente até de manhã. Logicamente, o que se vê nos sonhos são apenas ilusões do subconsciente, mas ele sentiu que aquela fera tinha pensamentos e consciência próprios. Ela o salvou, mas se recusou a deixá-lo chegar perto, o que era realmente estranho. Ele ponderou profundamente. Sam Lam tentou se lembrar onde tinha lido sobre aquilo, mas não conseguiu se recordar. De repente, o pequeno livro ilustrado se abriu em uma página com a imagem da fera selvagem vermelha. Enquanto ele estava confuso, alguém chamou: Ei, Sam Lam, ainda com sono, aqui está uma lata de café. 2 amigos jogaram uma lata de café para ele. E quando a lata quase atingiu sua cabeça, o veterano Inuit a pegou. Ele colocou a lata na cabeça de Sam Lam e provocou: Porque toda vez que te vejo, você está sempre em perigo? Inuit perguntou, fazendo-o corar de vergonha. 2 garotas que estavam longe pegaram seus celulares animadamente para tirar fotos da cena. De repente, Inuit se aproximou dele e cheirou seu perfume. Seu cheiro mudou, você trocou de sabonete líquido? Ele perguntou. Não, eu não troquei. Ele gaguejou. O veterano se virou, andando e dizendo: Venha comigo para ir à sala de descanso. Tire uma soneca comigo esta tarde. Por dentro, Sam Lam se sentia como um vulcão em erupção. Ele até pensou que estava com sono e ouviu errado. Não quer? Inuit perguntou novamente. Não é isso. Sam Lam rapidamente guardou alguns livros em sua mochila e correu atrás dele. De repente, uma estranha marca vermelha apareceu na nuca dele. Naquela noite, ele mandou uma mensagem para o veterano, agradecendo porque tinha dormido muito bem.
Ele também lhe desejou uma boa noite. Nesse momento, depois de replantar o cacto com pó antifúngico e regá-lo com solução de enraizamento, ele viu o sino ao lado e o pegou para examinar. Ele se lembrou da carta que dizia que apenas uma gota de sangue fresco neste sino o despertaria, para afastar espíritos malignos. Com base nos resultados da noite passada, parecia que não era apenas um truque. Ele decidiu pendurá-lo e tentar. Se funcionasse, ele visitaria a Sra. Hall para agradecê-la. Ele pendurou o sino na luminária e foi dormir. Do lado de fora da janela, um homem misterioso o observava segurando uma cópia do livro de memórias. Ele disse que já tinha dado dicas claras, então por que ele ainda não as tinha visto? No sonho, ele se perdeu em uma floresta sombria. Depois de andar por um tempo, ele notou uma poça de sangue no chão. Parecia que uma batalha feroz tinha acontecido ali. Ouvindo um barulho por perto, ele virou a cabeça para olhar para trás. Um animal de pelo vermelho estava deitado na sua frente. Ele pensou na fera selvagem de antes, e agora estava sonhando com aquela criatura enorme novamente. Ele se aproximou de onde ela estava deitada. A fera selvagem estava encostada em uma rocha, lambendo o ferimento em sua perna. Seu corpo estava coberto de arranhões. Com tantos ferimentos, ela tinha até diminuído de tamanho. Os ferimentos de ontem ainda estavam lá e o padrão era o mesmo. Deve ser ela. Ele pensou em silêncio, mas a fera pareceu resistir quando ele se aproximou. Sam Lam se escondeu atrás de uma árvore. Ganha! Ela soltou um grito. Vendo-a com dor, ele se aproximou ansiosamente. Ele precisa de ajuda, Lambert, assim não vai estancar o sangramento. Ela agiu ferozmente e continuou a guinchar, mas Sam Lam a achou tão fofa quanto um cachorrinho. Não tenha medo. Você me salvou uma vez, não vou te machucar. Eu só quero te ajudar a tratar um pouco seu ferimento. Ele disse gentilmente. De repente, ela avançou sobre ele e o prendeu no chão. Seu ombro doía muito. Ele gemeu porque foi jogado com força no chão. Seu ombro sangrou. Um poder brilhante emanava do ferimento. Ele se infiltrou nos ferimentos da fera. E então os ferimentos dela desapareceram gradualmente. Naquele momento, ele percebeu que seu sangue podia curar os ferimentos dela. Mas por que o sangue brilhou? Porque era um sonho, pensou Sam Lam. Então, de repente, a fera esticou a língua e lambeu o ferimento em seu ombro. Ele se assustou e reprimiu um gemido. Preso daquele jeito, ele não conseguia se mover. Ele ficou parado enquanto ela lambia seu ombro. A língua dela tinha uma fina camada de pelos que enviava uma sensação de coceira, espalhando-se por todo o seu corpo. Logo depois, a fera selvagem se transformou. Ela restaurou a forma grande que ele tinha visto antes. Pensando que ela tinha usado seu sangue para se curar, ele tentou tocar em seu pelo. Deve ficar tudo bem. No momento em que ele tocou levemente o olho da fera, ela brilhou e de repente rugiu. Ele deu um pulo de surpresa, mas ao olhar mais de perto, viu que ela segurava um demônio em sua boca. Ele percebeu que ela o estava ajudando a pegar o demônio que tentou emboscá-lo. Obrigado! Ele gaguejou. Mas ela virou o rosto com um ar emburrado. Depois de um momento, o estômago da fera roncou, pedindo comida. De repente, ela mordeu uma rocha próxima, mastigou um pouco e depois a engoliu. Em seguida, enfiou o rosto na terra e começou a cavar. Comeu um bocado de terra. Sam Lam disse preocupado. Você está comendo terra. Assim que ele terminou de falar, a fera vomitou toda a terra e a areia que havia comido. Tilintar, tilintar. O vento soprou pela janela, fazendo o sino tocar. Ao acordar, ele se arrependeu de não ter perguntado à fera por que ela cavava terra para comer. O volume 10 do livro de memórias sobre a mesa foi aberto pelo vento em algumas páginas do meio. Ele ficou intrigado, pois se lembrava de não ter pego o livro na noite anterior. Vendo o desenho da fera selvagem vermelha, ele percebeu que era a criatura de seu sonho. O livro falava sobre uma fera chamada Tal-Nuyad, bebe água da nascente come prata ou tutano à noite. O gás branco brilha como o luar, iluminando mais de 10 acres. Sabe usar artes místicas para conectar os sonhos com a realidade. Sam Lam leu e pensou, tem a habilidade de ligar os sonhos à realidade. Então isso quer dizer que eu posso levar um pouco de terra para ela. Mas depois achou aquilo inacreditável demais, como um enredo de um romance de fantasia. Ele suspirou e olhou para baixo pela janela, e então viu a Sra. Hall no quintal. Bom dia, Sra. Hall. Obrigado pelo sino nos últimos 2 dias. Antes que ele pudesse terminar, ela disse, nos últimos anos o solo e as fontes de água da cidade foram todos poluídos. Até as flores da acácia pagode não têm um sabor tão bom como antes. Então ela entrou tristemente. Originalmente ele planejava descer para cavar um pouco de terra.
Se a fera Tawnyad consegue se conectar aos sonhos, talvez consiga levar a Terra para o sonho. Mas a Sra. Ho disse que a poluição do solo é tão severa que se ela comer aquilo, talvez vomite tudo de novo. Mas onde posso encontrar minério de boa qualidade? O minério de prata do laboratório não pode ser levado para fora. Enquanto tentava seriamente encontrar uma solução, Sam Lam de repente percebeu que estava fazendo algo inútil. Afinal, é apenas um sonho, não é real. Passando pelo salão de palestras, ele viu um aviso recrutando assistentes para uma equipe de pesquisa de campo. O local era a Montanha Fong. Após investigar mais, ele descobriu que era uma equipe de pesquisa organizada por um professor. O número de participantes era bem pequeno. Eles partiriam esta noite para uma pesquisa de 2 dias. Eles passariam a noite na montanha no fim de semana. Tragam seus próprios suprimentos. Ele seguiu a garota para encontrar o líder da equipe e se inscrever na pesquisa. Para sua surpresa, o líder da equipe era o veterano Deng. Sam Lam o cumprimentou timidamente. A tarde toda, a equipe partiu para a Montanha Fong. No ônibus, Sam Lam se concentrou em ler sobre 10 características de feras selvagens. Línguas cobertas de pelos. O que há de errado? Ele murmurou. Deng ouviu e perguntou. Por que a pergunta? Ele coçou o pescoço sem jeito, revelando acidentalmente uma marca vermelha brilhante. Deng olhou de relance, depois passou o braço ao redor dele e disse: "Pare de ler ou seus olhos vão doer. Apoie-se em mim e tire um cochilo. Eu te acordo quando chegarmos." "Ok." Ele respondeu timidamente, com o coração acelerado. Um tempo depois, ele adormeceu profundamente no colo do veterano Deng, que levantou a mão para protegê-lo do sol. Ele sussurrou. As línguas das feras selvagens têm espinhos virados para trás, sabia? O comboio chegou ao anoitecer. Todos montaram o acampamento para descansar. A pesquisa começaria na manhã seguinte. Enquanto isso, Deng compartilhava seu conhecimento sobre a montanha com Sam Lam. Ele disse: "Esta montanha é muito mais alta que o nível do mar. E a vegetação aqui é densa. A fertilidade do solo ainda é muito baixa." Ele apontou para um penhasco. "Olhe, as camadas de solo e rocha estão bem expostas aqui." De repente, Sam Lam apontou para o penhasco e disse: "Sênior, aquela cor vermelho escura é minério de prata rubi." Deng o elogiou. "Você é sortudo, já encontrou um pouco. Está procurando minério de prata para fazer uma pesquisa aprofundada neste campo." Sam Lam coçou a cabeça. "Não é bem uma pesquisa, na verdade, quero dar para um amigo peludo." Naquela noite, depois que todos voltaram para suas barracas e estavam se preparando para dormir, Sam Lam pendurou o sino no minério de prata que coletou, guardando-o cuidadosamente em um pote. Jinwood foi até sua barraca. "Sam Lam, minha barraca fica ao lado da sua. Se tiver pesadelos e não conseguir dormir à noite, venha me procurar." "Na verdade, Sênior, Ele estava prestes a dizer que não tinha tido pesadelos ultimamente quando alguém da equipe veio anunciar: "O professor está procurando por Jinwood. Boa noite." Ele deu um tapinha gentil na cabeça dele, olhando de relance para o sino pendurado dentro da barraca. Naquela noite, Sam Lam entrou em um sonho. Ele percebeu feliz que realmente trouxe o minério de prata para o sonho. Ouvindo sons de farfalhar, ele seguiu na direção do barulho. Ele viu a besta Taunwit cavando a terra procurando por algo. "Besta Taunwit," ele chamou alegremente. "Olha o que eu trouxe para você, minério de prata. Este é o seu favorito, certo?" No entanto, a besta Taunwit parecia infeliz. Ela abaixou a cabeça. "O que foi?" "Besta Taunwit, você tem comida, mas não está feliz." De repente, a besta Taunwit abriu bem a boca e gritou: "Besta Taunwit, besta Taunwit, quem você está chamando?" "Será que quando você vê um humano, você também grita, 'Ei, humano'?" "Sua criatura mal educada, mas eu vejo gatos de rua e cachorros e ainda os chamo de miau miau e au au." Ele disse baixinho. Ele percebeu que a besta Taunwit tinha acabado de falar. Você ficou chocado e perguntou: "Espere, você consegue mesmo falar?" "Isso é incrível. De fato, tudo pode acontecer em um sonho. Aqui isto é prata pura para você experimente." Ela cheirou cuidadosamente, depois mordeu um pequeno pedaço. Em um instante, ela engoliu toda a prata. Depois de terminar a prata sua, Força se recuperou rapidamente. De repente, ela agarrou sua camisa e o jogou em suas costas. "Segure-se firme." Ela disse isso. E então correu rapidamente com você nas costas. No destino, para sua surpresa, a besta lunar se transformou em um jovem meio humano, meio besta. Ele tinha garras negras, uma cauda e cabelo vermelho, e especialmente 2 orelhas de animal na cabeça. Ele se apresentou.
Meu nome é 1515. Ele elogiou a comida que Sam Lan trouxe, dizendo que tinha um gosto muito bom. Vendo 1515 completamente nu, Sam Lan se virou timidamente. Você pode vestir algumas roupas. Você gaguejou. 1515 olhou fixamente para o rosto corado de Sam Lan. Então ele acenou com a mão e disse: vocês humanos são realmente problemáticos. De repente, um longo pedaço de pano apareceu e foi jogado sobre ele. Isso não é o meu lençol. Sam Lan gritou em choque. Não se enrole no meu lençol assim. Você imediatamente correu para pegá-lo de volta, mas 1515 pressionou sua cabeça para baixo para impedi-lo. Nesse momento, demônios apareceram e atacaram Sam Lan. 1515 rapidamente o pegou no colo e o levou para um lugar seguro. Ele instruiu: fique aqui, não se mova. 1515 criou um círculo protetor ao seu redor. Então ele se virou para lutar contra os outros. O som de carne sendo rasgada preencheu o ambiente. 1515 desferiu um poderoso golpe crítico. Sam Lan estava assustado e impressionado. O demônio que lutava contra 1515 parou de repente. Ele virou a cabeça na direção de Sam Lan. Sua forma era enorme e escura como piche, com uma aparência aterrorizante. 1515 observou o demônio com cautela, levantando o braço em direção a Sam Lan. A esfera protetora não aguentou mais e se estilhaçou em pedaços. Garras afiadas cravaram em você. 1515 correu imediatamente para bloquear o golpe. O corte abriu vários ferimentos profundos no peito de 1515. Sangue jorrou. Dentro do demônio, um homem lutava para resistir. Não faça coisas desnecessárias. Você só precisa matar aquela besta lunar. Enquanto o demônio tentava atacar 15 com sua mão gigante, Sam Lan correu e o abraçou com força. Neste momento crítico, o demônio de repente retirou o seu braço. O homem tentou se agarrar ao último resquício de sua sanidade. Ele tentou dizer: eu te disse para não a machucar. Finalmente ele derrotou o demônio e desapareceu no nada. O homem também ficou sem forças. Os traços da aura demoníaca estavam profundamente gravados e fluindo por sua carne. Vendo a situação o já estável, Sam Lan soltou 15 e perguntou ansiosamente: 15, você está bem? O ferimento em seu peito não mostrava sinal de parar de sangrar. Ele pegou uma pedra do chão e cortou a própria mão. 15, beba meu sangue. 15 hesitou por um momento e ele o incentivou. Se você beber meu sangue, sua ferida vai cicatrizar. Não é, você acabou de me salvar. Agora eu também quero te salvar. Confia em mim. Ele lentamente levou o braço até a boca de 15. Ele esticou a língua e segurou o braço dele, saboreando o sangue dele. As feridas de 15 gradualmente pararam de sangrar e cicatrizaram. Uma sensação de formigamento se espalhou por todo o corpo dele. Ele sentiu o sangue em sua palma sendo drenado continuamente. De repente, 15 mordeu seu dedo. Ele recuou bruscamente, gritando: você acabou de me morder. Não se mova. Eu quero mais, disse ele, segurando a mão dele e continuando a sugar seu sangue. A energia brilhante fluiu para o corpo de 15. Depois de um tempo, 15 se recuperou completamente. Ele se preocupou com a ferida na mão dele. Ele disse feliz: diga-me seu nome. Eu ainda nem te disse o meu. Ele escreveu seu nome na areia e disse: este é o meu nome. Ele se perguntou se 15 sabia ler. 15 disse lentamente para Sam Lan, apontando para as letras na areia. Sam significa uma pequena montanha, mas Kalam provavelmente significa que há muitas árvores. Alguém uma vez me ensinou a ler. Mas quem era essa pessoa? Ele só conseguia se lembrar vagamente da forma, mas não conseguia se lembrar do rosto ou do nome da pessoa. 15, quem é você exatamente? E por que você apareceu no meu sonho? Ele perguntou. Eu sou 50, gaguejou 15 e depois se exibiu com orgulho. Eu sou um grande demônio antigo, sabia? Eu dormi por milhares de anos e só acordei agora. Ao acordar, me encontrei dentro do seu sonho. Vendo-o virar as costas, o garoto imediatamente correu atrás dele. Então você sabe o que são aquelas coisas nojentas que nos emboscaram? Aquela coisa escura como piche são espíritos malignos. Um tipo antigo de poder sombrio demônios. Como podem existir tais coisas? Essas coisas foram todas trazidas aqui por você. Sempre que você adormece, os espíritos malignos aparecem. Você mesmo não sabia disso. Além disso, os espíritos malignos de hoje não apenas nos assustaram como antes. A aura feroz deles quase engoliu todo o seu sonho. 15 quebrou um pequeno galho verde e o entregou ao garoto. Em um instante, o galho brotou vinhas azuis brilhantes de uma beleza estonteante. 15 se lembrou do comportamento estranho do demônio de agora a pouco. Ele se perguntou quais eram suas intenções quando desapareceu no meio da vitória.
Possivelmente porque ele dormiu por muito tempo e não recuperou totalmente seu poder, Sam Lan perguntou ingenuamente por que ele o estava protegendo. Se eu não te protegesse, onde mais eu encontraria um sangue fresco tão delicioso? Ele se virou, se inclinou para perto e se transformou em uma fera para assustá-lo. De repente, Sam Lan se sentiu completamente sem forças. Ei, eu só estava tentando te assustar. Os humanos são realmente tão fracos. Kinsey o segurou apressadamente e chamou em voz alta. O garoto gradualmente perdeu a consciência, conseguindo apenas ouvir vagamente Kinsey chamando. Quando Sam Lan era pequeno, ele raramente passava tempo com seus pais, que estavam frequentemente ocupados com o trabalho, e geralmente o deixavam com seu avô. Mesmo em seu aniversário, seus pais estavam ocupados demais para voltar para casa. Embora um pouco triste, ele era uma criança compreensiva e disse ao seu avô que tê-lo e ao cachorro da Huang por perto era o suficiente. Ele desejou que no próximo ano ele pudesse ir ao parque de diversões com seus pais. Mais tarde, ele realmente foi ao parque de diversões com seus pais. Ele se sentou em um cavalo de carrossel enquanto eles o observavam felizes. O chamaram do lado de fora. De repente, o espaço ficou em silêncio. Num piscar de olhos, seus pais desapareceram completamente diante de seus olhos. Em pânico, ele desceu do cavalo e correu por toda parte, procurando por eles, mas em vão. O menino ficou ali chorando sozinho no parquinho quando uma sombra apareceu. Acontece que era apenas um sonho. Sam Lan chorou enquanto corria a escada abaixo até seu avô, dizendo em lágrimas que havia perdido seus pais no sonho. Ele originalmente pensou que era apenas um pesadelo normal, mas inesperadamente, a partir daquele dia, Sam Lan nunca mais viu seus pais. Ele tentou inúmeras vezes encontrá-los em seus sonhos, mas nunca chegou àquele parque de diversões nem viu seus pais novamente. O tempo passou rápido e um dia, a caminho da escola, ele encontrou uma pessoa estranha. Ei, pequeno, por que essa cara amarrada? O homem tinha longos cabelos prateados, usava um manto tradicional preto, cobria um olho e estava sentado no galho alto de uma árvore. Vendo uma pessoa tão estranha, ele ficou com medo e rapidamente se virou para ir embora. O homem falou alto de propósito para que ele pudesse ouvir. Ei, pequeno, você perdeu algo importante no seu sonho. O homem pulou do galho e se aproximou dele, dizendo suavemente para não ter pressa, quando o garoto encontrar uma fera vermelha em seu sonho. Ela saberá como trazê-lo de volta àquele parque de diversões no sonho. Confuso, ele perguntou, uma fera vermelha? Sam Lan estava meio acordado quando ouviu o Sr. Diane Wyatt o chamar. Sam Lan, que bom que você finalmente acordou. Ele o abraçou com força. O sino que Sam Lan deixou para trás na montanha foi pego por um homem misterioso que sussurrou. Eu só espero que minha escolha tenha sido a certa. Por favor, protejam-o novamente, Lorde Espírito da Montanha Van. Então, Sam Lan acordou no hospital e lentamente perguntou por que estava ali. Diane Wyatt explicou que ele teve uma febre alta que não baixava e ficou inconsciente por 3 dias. O médico disse que poderia ser porque ele não estava acostumado com o clima. Ele ficou chocado e em pânico. Ele havia perdido a pesquisa de cactos e ninguém tinha cuidado dele por 3 dias. Diane Wyatt gentilmente limpou seu rosto com uma toalha e disse: todos da equipe já voltaram. Eu ajudei você a conseguir uma licença da faculdade. Agora você deve descansar, cuidaremos de tudo depois. Ele notou que Diane Wyatt parecia muito exausto e perguntou: Sênior, você ficou no hospital comigo por 3 dias seguidos? Sim. Diane Wyatt respondeu afetuosamente. Obrigado, me sinto mal por te incomodar tanto. Ele se inclinou para perto dele, seu dedo tocando seu queixo enquanto sussurrava. Na verdade, eu espero que você possa depender ainda mais de mim. Ele olhou para ele com o coração acelerado e o corpo esquentando. Vendo seu rosto corar, Diane Wyatt checou sua testa preocupado que ele estivesse com febre novamente. Então ele foi procurar o médico. Sam Lan se sentiu comovido, talvez ele também fosse uma presença especial para Diane Wyatt. Do lado de fora do quarto do hospital, Diane Wyatt de repente ficou tonto. Ele não esperava uma reação anafilática tão rápida e foi pego de surpresa. Seu ferimento também estava drenando a força vital de Sam Lan. O médico disse que não havia como fazer Sam Lan se recuperar rapidamente. Parecia que não havia escolha a não ser aceitar isso bem no momento em que o homem de cabelos prateados passou por ele. O espírito maligno dentro dele de repente se agitou, querendo se libertar do corpo de Diane Wyatt. A mente de Diane Wyatt o advertiu. O que você está tentando fazer sem a minha permissão? Você não tem permissão para sair.
O espírito maligno Tung-Chut sabia o nome daquele homem. Ele tentou se agarrar, mas foi finalmente parado por Diane Wyatt. Com a mente racional, sentindo pena de Tung-Chut, ele foi até a cama de hospital de Sanlam e o observou dormir profundamente. Ele colocou o sino de volta na mão dele. Mestre Vanson, me desculpe por arrastá-lo para isso. Neste sino há um feitiço simbiótico que eu lancei. Ele ligará sua força vital a dele. Neste momento, a alma dele está incompleta, e para revivê-lo completamente, esta é a única maneira que resta. Mestre Vanson, você escolheu salvá-lo naquela época, por favor salve-o mais uma vez. Tung-Chut se ajoelhou, segurando firmemente a mão de Sanlam, implorando com sinceridade. Por favor, Diane Wyatt encontre uma maneira de restaurar a energia espiritual para Sanlam, ou mais precisamente para Vonzo, a alma do deus da montanha. É a essência mais pura da energia das plantas nutrida e condensada nas profundezas das montanhas. Uma vez danificado o método de recuperação mais rápido, é transferir imediatamente a força vital. Daewit absorveu toda a energia espiritual das plantas ao redor. Num piscar de olhos, elas murcharam. Enquanto realizava a técnica de transferência de força vital, ele pensou irritado por que aquele homem apareceu no sonho de Sanlam. Ele estava claramente morto há muito tempo, mas naquele momento, a energia maligna dentro dele explodiu. Os vestígios de energia maligna se espalharam por seu corpo e se tornaram mais difíceis de controlar. Foi preciso um grande esforço para empurrá-la de volta para dentro. Sanlam acordou no hospital, confuso porque encontrou o sino em sua mão depois de dormir. Ele se perguntou se foi o Sr. Daewit quem o trouxe para ele. O ferimento na palma da sua mão havia desaparecido sem deixar vestígios. Ele se perguntou se tudo não passava de um sonho. Seus amigos foram visitá-lo no hospital. Eles o provocaram por dormir tanto que todos pensaram que ele estava fingindo estar doente para colocar o sono em dia. Sanlam realmente andava dormindo muito esses dias, mas estranhamente, quanto mais ele dormia, mais tonta sua cabeça ficava. Eles até gentilmente lhe trouxeram alguns suplementos quando o viram segurando algo estranho na mão. Um amigo estendeu a mão para dar uma olhada e disse: "Ei, o que é isso na sua mão?" Sanlam, por reflexo, puxou a mão para trás para evitar que seu amigo tocasse. Percebendo que sua reação foi um pouco estranha, ele se sentiu um pouco envergonhado. No entanto, este sino poderia realmente ser a razão pela qual ele encontrou 15 em seu sonho. Então era muito importante. Sanlam explicou: "Este é um item muito importante para mim." Enquanto isso, seu amigo não prestou muita atenção e aproveitou a oportunidade para pedir ajuda com a lição de casa desta semana. Que sem coração, que tipo de amigo visita um paciente assim? Ele olhou para o sino tantos mistérios que ele não entendia. A quem ele poderia perguntar sobre este sino e o estranho encontro em seu sonho, ele hesitou se deveria procurar o Sr. Daewit. Mas lembrando das ações secretas de seu sênior, ele balançou a cabeça envergonhado. Não, melhor não. Com essas bestas demoníacas e espíritos estranhos, o Sênior com certeza pensaria que estou louco. De repente, ele se lembrou de algo de muitos anos atrás. Se você vir uma besta selvagem vermelha em seu sonho, ela pode te levar de volta àquele parque de diversões. Tung-Chut olhou pela janela enquanto Sanlam se perguntava se deveria acreditar. "Oh mãe, oh pai, vocês realmente ainda estão aí esperando por mim." Do lado de fora, Tung-Chut sentou-se no alto de uma árvore vigiando Sanlam. Ele ficou alerta quando viu alguém entrar silenciosamente no quarto, enquanto Sanlam dormia. Era o Sr. Daewit. Ele se aproximou silenciosamente da cabeceira da cama e então transferiu o puro poder da força vital que ele havia obtido com muito esforço para Sanlam. Tung-Chut ficou espantado. Ele sabia que era puro poder da força vital, mas como um humano poderia possuir tal habilidade? Neste mundo, apenas aquele espírito maligno poderia usar o proibido. Feitiço das trevas para tomar e transferir o poder da força vital. Mas ele foi morto há muito tempo pelo Mestre Von. Então, o que diabos tinha acontecido? Daewit acariciou gentilmente o rosto de Sanlam. "Você vai melhorar logo." Sua respiração ficou mais pesada. Realizar o feitiço proibido piorou sua condição. Daewit cambaleou e saiu lentamente. Um pequeno fragmento de força vital ainda pairava pelo quarto. Depois que Daewit saiu, Tung-Chut entrou no quarto para verificar.
Ele colocou um minério de prata negra ao lado de Sam Lan. Olhando pela janela, ele viu Dewitt lutando para descer lentamente as escadas degrau por degrau. Tung-Chut estava cauteloso, pensando que essa pessoa devia ter algum propósito ao se aproximar do mestre Vansa e precisava ser observado com atenção. Sam Lan voltou a mergulhar em seu sonho. Ele ficou surpreso ao ver um minério de prata negra vir junto com ele para dentro. Naquele momento, Kinsey soltou um grito. E então, abriu bem a boca para abocanhar o anel de prata que estava em sua mão. Sam Lan se assustou e deu um passo para trás. De onde você surgiu de repente? Além disso, porque você ainda está enrolado no meu lençol? Kinsey ficou parado por um momento. Depois se aproximou para cheirar o aroma em você. Ele estava muito sério, cheirando por um tempo, antes de repente agarrar a cabeça de Sam Lan e prendê-lo com o rosto enterrado profundamente no corpo de Sam Lan. Ele perguntou confuso: Kinsey, o que você está fazendo? Kinsey, me solte, mas com a sua força. Era difícil afastá-lo. Kinsey continuou fazendo coisas estranhas. Ele levantou cuidadosamente sua camisa e enterrou a cabeça para lamber. Sam Lan entrou em pânico e o chutou com força, mandando-o para longe, e depois o repreendeu. Já chega. Sam Lan sabia que ele não era humano, então não podia julgá-lo por uma perspectiva humana, mas agora ele estava em forma humana. Então você pensou mesmo em sua forma de besta? Ele não faria isso. Enquanto isso, Kinsey pensou tolamente. Você parece normal, então. Por que desmaiou de repente da última vez? Será que foi porque eu bebi sangue demais? Mas você exala um cheiro maravilhoso. Então, inconscientemente, eu só... Sam Lan interrompeu seus pensamentos. Quero te perguntar uma coisa. Você sabe se existe um parque de diversões em algum lugar neste sonho? Kinsey não entendeu e pensou que era algum tipo de comida. Você gesticulou freneticamente. Como explicar isso? Um parque de diversões é... Kinsey sentiu que era uma perda de tempo e sugeriu que não se preocupasse. Apenas use sua consciência para sentir diretamente. Ele passou os braços ao seu redor com uma mão segurando sua cabeça, pressionando a cabeça dele perto da sua. Imagine o que você quer encontrar. Eu entrarei na sua mente para sentir. Sam Lan concordou em seguir suas palavras, mas por tédio os dois se aproximaram. A respiração quente de Kinsey deixou você envergonhado. Vamos começar, disse Kinsey, e então começou a entrar na consciência de Sam Lan. Kinsey rapidamente encontrou o parque de diversões. Sam Lan gritou feliz. É este o lugar. Inesperadamente, este lugar era exatamente como o parque de diversões do sonho. Sam Lan e Kinsey disse orgulhosamente: Claro, eu sou o grande monstro. Naquele momento, uma montanha-russa desceu ruidosamente em direção aos dois, fazendo o grande monstro pular. O grande monstro ficou imediatamente alerta. O que é aquilo se movendo tão rápido? Algo ruim está vindo. Sam Lan explicou sem jeito. Calma, é só uma montanha-russa. Mas o vocabulário do mundo moderno deixou o grande monstro confuso. Este monstro se chama montanha-russa. Depois Sam Lan pensou impotente. Da próxima vez que eu tiver uma chance... Vou levar o Kinsey a um parque de diversões para esclarecê-lo. De repente, um menino riu alegremente enquanto chamava seus pais. Eu quero andar no carrossel ali. Sam Lan viu seus pais e quis correr até lá. Ele continuou chamando por seus pais. Kinsey sentiu que algo estava errado e imediatamente gritou: Ei, não vá para lá. Ele correu para agarrar Sam Lan. Ambos foram empurrados para trás por uma parede invisível e caíram no chão. Você estava chorando. Vocês estavam claramente ali, então por que eu não consegui entrar? Ele acariciou sua cabeça e explicou. É uma barreira mental. O dono do sonho é você que subconscientemente nos impediu de entrar. Como pode ser? Sam Lan estava desamparado, com lágrimas rolando pelo seu rosto. Lá fora, Tung-Chut também sentiu a mudança nas emoções de Vanso. Ele se perguntou por que Kinsey estava causando problemas para ele de novo. Naquela época, ele era frequentemente assim. Antes do incidente, todos viviam juntos em paz e felicidade. Kinsey ainda era uma criancinha na época, sempre grudado em Vanso. Vanso o mimava e o deixava brincar livremente. Em seu coração, Tung-Chut relatou a situação da montanha. Ele viu Kinsey brincando com o sino de vento do mestre. Então, o advertiu irritado. Esse sino é um item pessoal do mestre. Você não pode tocá-lo. Além disso, você está cavando a terra. Você sujou as roupas do mestre Vanso. Vanso sorriu e disse: Está tudo bem. Kinsey realmente gosta do meu cheiro. Quanto ao sino de vento, eu já dei a ele. Tung-Chut ficou intrigado e perguntou ao seu senhor:
Você resgatou o 15 e o trouxe para cá anos atrás. E embora o tenha alimentado e cuidado dele enquanto crescia, ele só se lembra do nome 15 e não consegue dizer uma palavra. Será que ele é mesmo um idiota? Embora 15 não pudesse falar, ele entendia claramente tudo. Tongchut disse que os dois discutiam o dia todo. Van Sol explicou. Quando a grande besta da lua amadurece, ela desperta sua inteligência espiritual. E depois ser capaz de falar a língua humana, então não há pressa. O senhor olhou afetuosamente para 15, que era minúsculo, mas comia uma tigela gigantesca de arroz em cada refeição. Todos compartilharam aqueles tempos felizes juntos, até que um dia sangue fresco manchou a terra de vermelho, e as árvores murcharam, e o ar se encheu com um cheiro de morte e tristeza. Lembrando daqueles eventos passados, Tung Chu jurou que não importava o custo. Ele nunca deixaria aquilo acontecer novamente. Enquanto isso, o espírito maligno dentro da grande lua começou a se erguer. Ele zombou sarcasticamente: aquele que me suprimiu por tantos anos. Tenho usado repetidamente meu poder por causa de um mero mortal, embora eu o odeie já que despertei tão rapidamente. Agora eu deveria agradecê-lo. E simplesmente cale a boca. A grande lua lutou para responder, mas ele continuou a tagarelar. Agora ele é apenas um homem mortal. Você acha que o que está fazendo vale a pena? Pare de resistir, aceite-me. Coexista comigo. Não se esqueça, se eu não tivesse te salvado naquela época, você teria... A grande lua o interrompeu bruscamente. Cala a boca. Apenas cale a boca. Você não vai me enganar. Eu encontrarei uma maneira de matá-lo. O corpo da grande besta da lua é definitivamente meu. 15 não tem como entrar para ver seus pais novamente. Sam Lam soluçou amargamente. Ele está mesmo chorando? 15 pensou. O quê? Quando as lágrimas de Sam Lam caíram sobre as pedras, elas imediatamente floresceram em lindas flores. Vendo as lágrimas de Sam Lam rolarem por suas bochechas e o pequeno corte sangrando em seu lábio, o coração de 15 de repente disparou. Ele estendeu a mão para enxugar as lágrimas, depois levou a mão à boca para prová-las. Sam Lam o encarou surpreso. 15 segurou o rosto de Sam Lam com as duas mãos e lentamente pressionou um beijo em seus lábios. Os olhos de Sam Lam se arregalaram em choque, então, dominado pela aura de 15, ele cedeu após um momento. 15 relutantemente se afastou de seus lábios, corando de vergonha. Ele disse: "Por que você..." 15 descreveu com naturalidade. Lágrimas salgadas, sangue doce em seus lábios. Não diga mais nada. Sam Lam resmungou virando-se, mas sentindo-se muito confuso. De repente, vindo para cima assim. É muito estranho. Este foi meu primeiro beijo inesperado. 15 o abraçou por trás e o consolou. Não fique triste. Aninhado nos braços grandes e quentes de 15 Sam Lam, se sentiu muito melhor. Este lugar solitário, de repente, se transformou em um prado dos sonhos. A luz da lua cintilava, iluminando toda a atuária. 15 sussurrou em seu ouvido: "Eu vou encontrar uma maneira de você entrar. Confia em mim." Comovido por suas palavras sinceras, Sam Lam tocou levemente sua mão e disse: "Obrigado." Não apenas pelo que aconteceu no parque de diversões, ele se virou para encarar 15 e continuou: "15 sem você dormir seria um pesadelo para mim." 15 olhou para ele em silêncio, depois sorriu triunfante. Haha, não preciso ser educado com os espíritos malignos. Derrotá-los é moleza. Vendo seu rabo abanando de um lado para o outro, Sam Lam pensou divertido. Mal foi elogiado e já está abanando o rabo como um cachorrão daqui a pouco ainda vai pular para me lamber. Depois de um tempo, no prado fresco, Sam Lam deitou a cabeça no colo de 15 e adormeceu pacificamente. Ele se perguntou, enquanto o outro ainda dormia em seu sonho: "Humanos são realmente fracos. Agora que penso nisso, por que estou no sonho dele? Claramente é só um humano, mas arrumou briga com problemáticos. Espíritos malignos, e eu quero protegê-lo, o que é intolerável. Mas por que o corpo dele cheira tão bem? Apenas uma lambida e já estou viciado." De repente, luzes cintilantes como vagalumes apareceram ao redor de Sam Lam. Seu corpo gradualmente se tornou transparente e então desapareceu por completo. 15 tristemente estendeu a mão para tocar a luz azul. O sonho dele acabou. Após vários dias no hospital, Sam Lam se recuperou e recebeu alta. Enquanto limpava seu quarto, ele olhou pensativo para o sino de vento. Foi isto que me ajudou a encontrar 15 no meu sonho. Lembrando de seus gestos e palavras sinceras, ele de repente corou timidamente. Embora antes ele pensasse que mesmo que ele estivesse na forma da besta Tongwit, ele não deveria agir tão imprudentemente agora. Você está justificando isso? Afinal, ele é uma fera selvagem.
Você se pega meio que esperando adormecer agora. Lembrando do primeiro beijo, você inconscientemente toca seus lábios. Isso é apenas um sonho ilusório, mas a sensação é realmente muito vívida. O Cato que o Sr. Dino pediu para você salvar ainda não mostra progresso. O Sênior ficou com você no hospital por alguns dias e até pagou as despesas, mas você não conseguiu salvar o cacto dele por dias. Agora você não sabe para onde o Sênior foi. Você enviou mensagens, mas não obteve nenhuma resposta dele. Você pretende devolver o dinheiro do hospital para ele. Enquanto manuseava o cacto, de repente, um espinho espetou sua mão, fazendo-a sangrar. Estranhamente, quando seu sangue caiu no cacto, ele de repente reviveu e ficou exuberante. Você fica espantado com o que acabou de acontecer. Meu sangue pôde realmente trazer o cacto de volta à vida. Não deveria funcionar apenas em criaturas dos sonhos. Será que estou alucinando? Você pega o cacto e o vira para verificar. Nesse momento, a campainha toca. Você coloca o cacto no lugar e vai abrir a porta. É o Sr. Dwayne Wyatt, que acabou de entrar no quarto. Ele parece preocupado e pergunta por que você teve alta do hospital tão cedo. Sua saúde está bem. Você está realmente bem e com bom ânimo. Você me enviou mensagens, mas eu não as vi. Como você soube? Eu te liguei. Vendo que o cacto ficou verde de novo, ele perguntou surpreso. Ficou Sam Lam. Você explica sem jeito que o cacto ainda está vivo. Porque a dona do apartamento sempre o coloca no sol para você, então ele não morreu. Isso é muito bom. Você mente assim. Porque a ideia de que seu sangue poderia salvar o cacto é estranha demais. Dwayne não pergunta mais nada, ele diz. De qualquer forma, foi sorte graças à dona do apartamento. Sam Lam pergunta o que ele quer beber na sua casa, só tem água e leite. No entanto, sua mente e seus olhos se voltaram para o sino pendurado por perto. Ele sabe bem que o sino foi um presente de Vansou para a fera Tong Nuyet. Nesse momento, o demônio dentro dele se agita novamente. Embora ele tenha reencarnado como uma pessoa normal, parece que ele ainda presta atenção àquele híbrido de Redford. Quanto a você, ele nem sabe quem você realmente é. O demônio ri alto para provocar o Sr. Dwayne, que sente tontura e não consegue mais ficar de pé. Caindo para frente, Sam Lam se assusta e o segura. Ambos caem na cama. O Sênior fica em cima de você. Você pergunta preocupado o que há de errado com você. Dwayne fecha os olhos com força e responde com dor. Desculpe, de repente senti um pouco de tontura. Nessa posição embaraçosa, Sam Lam diz timidamente, poderia ser hipoglicemia. Você pulou o café da manhã, Sênior. Vou comprar algo para você. Dwayne segura a cabeça de Sam Lam e responde. Não precisa, apenas descanse um pouco e você se sentirá melhor. Então ele pergunta baixinho, você quer dormir junto? Comigo ao seu lado, você pode ter um sono muito bom. Sam Lam recusa timidamente, não é necessário. Na verdade, recentemente, meus pesadelos melhoraram muito. Dwayne te envolve em seus braços e diz tristemente, é mesmo. Então você não precisa mais de mim. Não, Sam Lam, sai para comprar o café da manhã para Dwayne. Você se sente confuso com as palavras de Dwayne. Você não entende por que ele disse aquilo. Mesmo que não houvesse pesadelos, o Sênior sempre foi uma pessoa importante para você. Você anda pensando o Sênior sempre me ajuda incondicionalmente de todas as formas. Sempre me conforta e me apoia, mas eu ainda não consegui fazer nada por ele. Para mim, além da admiração por ele, há também... Sam Lam timidamente levanta uma flor ao nariz para cheirar. Eu deveria dizer a ele como realmente me sinto, mas se ele não sentir o mesmo por mim, nós dois ficaríamos numa situação muito estranha. De repente, 15 aparece em sua mente. 15 sempre cuida, protege, e é sincero com você no sonho. Você se assusta sem saber porque de repente se lembrou de 15. Ele é como meu anjo da guarda no sonho, mas só de pensar nisso, estranhamente me sinto culpado em relação ao Sr. Dwayne Witt. Jim Witt está se tornando cada vez mais instável. Sua mente é constantemente perturbada por aquele demônio. Você controla o demônio para ameaçá-lo, para criar uma oportunidade de salvá-lo, querendo que ele dependa de você, incapaz de te deixar. Pensando que só estando com você, ele consegue dormir bem. Mas a aparição daquele híbrido Redford arruinou seu plano, tornando-se até mesmo o salvador dele. O demônio riu loucamente e continuou. Dinwiddie, olha que aquele sino é o símbolo que a dama avançou, a quem você ama uma vez, deu para aquele híbrido. Dinwiddie sabe bem disso. É o símbolo que os une. O demônio acrescentou. Por ser um símbolo, ele se apega à energia pura deles para poder realizar magia simbiótica. Você quer destruí-lo? Apenas o destrua, e aquela besta lunar pode morrer completamente. Você ainda tem sentimentos por aquele humano. Que ridículo!
Ele há muito tempo não é mais o Vansor que era antes. Ele esqueceu completamente tudo relacionado a você e ele. Você está disposto a ser devorado por mim, por alguém que te esqueceu. Seu corpo não vai aguentar por muito mais tempo, e usar meu poder só vai levar você a ser completamente consumido por mim mais cedo ou mais tarde. Então mate-o e tome o corpo dele. Esta é a única maneira de você escapar de mim agora. Dinwich tenta responder. Não preciso que você me diga o que fazer. O demônio zomba. Você ainda tem sentimentos por aquele humano. Ele ainda gosta de você. Dinwich gritou. Esta noite vou dar a ele um lindo sonho. Assim que chegou em casa, Sam Lan recebeu uma mensagem do Sr. Dinwich. Ele disse que tinha alguns assuntos e precisou sair mais cedo. Ele levou os vasos de rosa e cacto com ele e disse para você não se preocupar com o que ele disse antes. Sam Lan caiu no sonho novamente, como antes. Um minério de prata o seguiu para dentro. 15. Um garoto barulhento apareceu de repente. Sam Lan, você finalmente chegou. Eu tentei de várias maneiras, mas é muito difícil. Sam Lan, sem poder fazer nada, entregou as roupas que estava vestindo para 15 trocar. Você timidamente virou de costas para ele. Mesmo sendo um sonho, é melhor manter alguma distância. Inesperadamente, as roupas que ele vestiu desapareceram. Na vida real, a cena no sonho não parecia um sonho, mas mais como outro mundo. Ao ouvir Quincy perguntar o que beber no bar vestido assim, Sam Lan instintivamente se virou. Ele ficou surpreso ao ver Quincy usando roupas modernas que lhe caíam muito bem e o deixavam bonito. Quincy colocou as mãos nos bolsos, se perguntando por que essas calças tinham 2 buracos. Essa roupa foi um presente para você depois de ajudar o clube de artes. Mas como o tamanho não servia, você a guardou sem usar. Você não esperava que ficasse tão bem em Quincy. De uma pessoa primitiva, ele agora parecia um modelo. Quincy reclamou que usar essa roupa tornava muito difícil se mover pior do que aquela cama GA. Vendo que a roupa de Sam Lan parecia mais confortável, ele quis trocar, então se lançou casualmente em sua direção. Sam Lan, ansioso, cobriu a própria boca. O que você está fazendo? Não chegue sempre tão perto de repente. E aquele beijo da última vez também. Para os humanos, isso não é algo que se faz casualmente. Você murmurou timidamente que é algo que se faz com alguém de quem se gosta. Quincy pareceu confuso e perguntou a Sam Lan do que ele estava falando. Sam Lan se sentiu impotente, pois mesmo que explicasse mais ele, provavelmente não entenderia. Você se lembrou do que ele ia dizer antes e perguntou o que ele queria falar. Quincy exibiu com orgulho que encontrou uma maneira de quebrar a barreira mental. Como um monstro, eu vou te levar para aquele parque de diversões. Sam Lan, feliz, agarrou a mão dele. Sério, isso é ótimo, obrigado. Um ano depois, sentindo-se sem graça, ele forçou um sorriso e recuou. Quincy abraçou Sam Lan com força. Os dois se pressionaram um contra o outro como da última vez. Você, envergonhado, se acalmou. Isto é apenas um passo necessário. Concentre-se, não pense demais. Os dois se moveram juntos em direção ao parque de diversões. No entanto, ao abrir os olhos, Sam Lan ficou surpreso ao perceber que estava deitado em um barco no meio do mar. Ele, atordoado, chamou por Quincy. Onde você está? Naquele momento, você de repente percebeu que seu cabelo havia crescido muito. Você se sentou em silêncio, pensando claramente que Quincy disse que havia encontrado uma maneira de entrar no parque de diversões para encontrar seus pais, mas por que você está aqui de repente? O que exatamente aconteceu? De repente, um peixe salta da água e se transforma instantaneamente em um pássaro. Em seus pés, há lindas flores de pessegueiro. Ele lentamente solta essas flores no barco. E ainda mais surpreendente, na outra ponta, aparece um boneco de pano. Ele se parece muito com o irmão sênior, Doan Nguyet Sam Lan. O pega? Você nunca esperou encontrar o irmão sênior Doan Nguyet em um sonho. Ah, não é o irmão sênior de verdade. É que eu não tive coragem de dizer isso na frente dele. É muito mais fácil falar com este boneco. Você abraça o boneco e sussurra. Irmão, Sênior Doan Nguyet, eu. Eu gosto de você, de repente há uma resposta. É verdade mesmo, você fica atordoado, porque o boneco em sua mão desaparece de repente. Então o irmão sênior Doan Nguyet de repente se senta bem ao seu lado. Sam Lan entra em pânico e grita. Irmão sênior Doan Nguyet. O que eu disse agora é verdade. Sam Lan está confuso e não consegue dizer uma palavra. As mãos de vocês se tocam levemente. Sam Lan entra em pânico. Não era um boneco. Afinal, como ele se transformou de repente no irmão sênior de verdade? Ah, não. Ele ouviu tudo o que eu digo agora. Eu o deixei em uma situação difícil. Doan Nguyet gentilmente coloca a mão sobre a sua. Estou muito feliz. Meus sentimentos e os seus são os mesmos.
Então você acidentalmente confessou seus sentimentos ao irmão sênior. E acontece que ele sente o mesmo por você. Vocês dois se apoiam intimamente um no outro em um cenário romântico. Doan Nguyet acaricia o cabelo comprido de Sam Lan. Você diz que nem sabe por que seu cabelo de repente ficou tão comprido. Doan Nguyet levanta uma mecha de cabelo até o nariz. Ele inala o perfume e diz que gosta muito da sua fragrância. Eu gosto de cada parte de você. Imagens vagas aparecem na mente de Sam Lan. De repente você sente seu peito apertar dolorosamente. Vá em frente e me odeie, só não vá embora de novo. Sam Lan se pergunta quem são aquelas duas pessoas, enquanto isso, Doan Nguyet está com um humor sombrio. Ele desajeitadamente desabotou a sua camisa. Sam Lan é levado por seus toques gentis. No entanto, aquelas imagens continuam aparecendo. Você percebe sonhadoramente que a pessoa de cabelo vermelho se parece muito com Quincy e a outra pessoa se parece um pouco com você mesmo. As mãos de Doan Nguyet ficam mais fortes. Assustando você, esse sentimento íntimo, de alguma forma te deixa desconfortável, corresponde às emoções do jovem aprisionado. Você continua se perguntando quem exatamente eles são. Por que você consegue sentir tão vividamente a dor do homem aprisionado? O olhar do homem de cabelo vermelho é aterrorizante, ele continua chamando por Van. Enquanto isso, a pessoa por baixo, embora com dor, só consegue suportar não Sam Lan, grita de dor. Então, de repente, você desaparece do barco, deixando apenas Doan Nguyet sentado lá sozinho. Sam Lan desmaia no chão bem ao lado de Quincy. Ele corre ansiosamente e pergunta a Sam Lan por que você acabou de cair na fenda do sonho. Então, como você voltou para cá? Humanos também podem controlar sonhos. E seu cabelo por que cresceu tanto assim? Sam Lan ofega pesadamente. Sam Lan chama por Quincy, mas não há resposta. Vendo as intensas marcas vermelhas em seu corpo, ele ansiosamente levanta sua camisa para verificar. Você está ferido e foram aqueles demônios de novo. Que ódio! Eu só saí por um momento e eles ousam fazer isso. Quincy ajuda Sam Lan a se acalmar, mas Quincy se parece exatamente com aquele homem aterrorizante. O que te deixa em pânico. Você o empurra e grita, não me toque. Quincy continua xingando. Aqueles demônios malditos. Ultimamente eu não senti a presença deles. Pensei que estivessem todos mortos, mas eles ousaram ser tão imprudentes. Da próxima vez, eu vou despedaçá-los. Sam Lan pensa freneticamente aquela pessoa violenta de cabelo vermelho é realmente o Quincy. Nesse momento, Quincy se aproxima, perguntando ansiosamente repetidas vezes: você ainda está machucado em algum lugar? Rápido, deixe-me ver se há outro lugar que ainda dói. Você percebe que, embora eles pareçam iguais por fora, o sentimento é completamente diferente. Além disso, Quincy nunca me machucou. Aquela pessoa não pode ser o Quincy. Você o tranquiliza dizendo que não é nada e que está tudo bem. Mesmo assim, é estranho. Quando você está com o Sênior no seu sonho, porque eu vi aquelas cenas, a pessoa chamada Vanzo se parece exatamente comigo. Quem são eles exatamente? Após uma pausa, Quincy continuou a te levar ao parque de diversões Sam Lan, sentindo-se emotivo por ter passado tanto tempo desde a última vez que esteve aqui. Quincy pegou sua mão gentilmente. Chegamos, vamos entrar juntos. A escuridão cobriu a superfície do mar depois que Sam Lan desapareceu. Dion Wyatt sentou-se lá sozinho até tarde da noite. O demônio dentro dele aproveitou a chance para causar problemas novamente. Para que se dar ao trabalho, sempre gostando de fazer essas coisas inúteis, no final aquele humano ainda confia nele. E quanto a você usando todos os truques para prolongar sua vida, na esperança de continuar vivendo Antum, por que isso? A mente de Dong-Wu foi gradualmente consumida por pensamentos malignos. Ele se perguntou: é verdade porque Bao foi ver Tuang-Chou. Ela perguntou a Tuang-Chou com curiosidade: por que você fez isso? Há muito tempo, Quincy fez com que Venzo sofresse um destino trágico. Quando a Montanha Dom perdeu a proteção do espírito da montanha, ela rapidamente perdeu a vitalidade e se tornou desolada. Sua fonte espiritual, a água da montanha Tandam, também secou gradualmente. Então, por que você ainda quer salvá-lo? Se Vanzo reencarnou como um mortal, você não deveria deixá-lo viver uma vida humana simples, porque arrastá-lo para os emaranhados de uma vida passada? Tuang-Chou respondeu que aquele sino é um símbolo entre os dois. Ele contém o poder divino de Vanzo. Se Vanzo tivesse realmente superado, então aquele sino teria virado pó. Mas o sino ainda existe, provando que antes de morrer, Vanzo ainda tinha arrependimentos. Ele falou com uma voz profunda. Ou talvez eu estivesse realmente errado.
Mas enquanto houver um pingo de esperança, não posso simplesmente assistir eles serem separados para sempre. Esta também é a minha forma de penitência. Barro ouviu sua confissão e não disse mais nada. Ela se virou. Antes de sair, ela o avisou. Recentemente tem havido espíritos malignos à espreita. Eu não sei o que eles estão tramando. Vou ficar de olho no Sam Lan. Você tome cuidado. Sam Lan e Kinsey entraram no parque de diversões. No entanto, não importava o quanto procurassem, não conseguiam encontrar seus pais em lugar nenhum. Kinsey disse: tudo aqui ainda está. Da última vez eu os vi claramente certo. Eu procurei por toda parte hoje, mas ainda não consigo encontrá-los. Sam Lan, que tal eu te carregar para procurar? Mover-se assim é muito lento. Sam Lan recusou rapidamente. Não precisa. Procurar assim é mais detalhado. Não vamos perder nenhum canto. Sam Lan sentiu a opressão e a sensação possessiva ainda pairando em seu corpo. Aquele sentimento era muito desagradável. Naquele momento, ele viu um garotinho chorando enquanto corria para dentro de um prédio. E a mãe onde vocês dois estão? Ele percebeu que aquele garoto era ele mesmo. Ele correu apressadamente atrás dele. Kinsey o advertiu bruscamente. Espere e não entre aí correndo. Cuidado com as armadilhas. Ambos seguiram o garoto para dentro. Kinsey agarrou sua mão e disse: deixe-me ir na frente. Então eles chegaram a um lugar coberto de neve branca. Ambos olharam ao redor confusos. O garotinho Sam Lan não estava em lugar nenhum. Você se perguntou como uma criança poderia correr tão rápido. Aquele era eu quando criança. Não sei o que aconteceu. Kinsey explicou. Isso é uma ilusão. Incluindo este lugar, tudo aqui é uma ilusão. Além de você e de mim, nenhum outro ser vivo pode ser sentido. Eu não sei nada sobre sua infância. Então essa ilusão apareceu por sua causa. Não é à toa que foi tão fácil entrar desta vez. Realmente há algo estranho. Sam Lan rapidamente se desculpou. É só porque eu entrei correndo aqui. Naquele momento, o garotinho, Sam Lan, apareceu novamente. Sam Lan imediatamente correu atrás dele. Ele disse: não importa o que seja, vamos pegá-lo primeiro e descobrir o resto depois. Ele sentiu que, mesmo sendo uma ilusão, devia ter algum significado para sua existência. No entanto, quanto mais eles avançavam, quanto mais frio o ar ficava, tudo se transformava em gelo. 15 tirou o casaco para Sam Lan. Memórias da infância apareceram nas paredes de gelo. O menino Sam Lan soluçava alto. Eu sinto tanta falta dos meus pais. Os amigos zombavam dele por não ter pais. Em toda reunião de pais, apenas o avô dele aparecia. Meus pais não precisam mais de mim. Eu sou uma criança que ninguém quer. Essas palavras dolorosas ecoavam em sua mente. Seu corpo ficou tão frio que ele perdeu a consciência. 15 o abraçou com força e chamou em voz alta. Sam Lan, ele disse tristemente, quando eu era pequeno, meus pais estavam sempre ocupados. Embora toda vez que eles voltavam, eles me traziam presentes, mas na manhã seguinte, eles partiam de novo. 15 imediatamente o virou. Sam Lan, não ligue para isso, o demônio está te prendendo. No entanto, Sam Lan permaneceu mergulhado em tristeza. Ele soluçou e continuou. Eles sempre me disseram para obedecer ao meu avô. Mas será que é porque eu ainda não sou bom o suficiente? Não sou obediente o suficiente? Porque eles não voltam mais. Ele gritou de dor. A parede de gelo atrás dele rachou abrindo um buraco de 10 metros de largura. Ele uivou uma vez e se transformou na forma de besta lunar. Droga, ainda por cima, estou preso nesta paisagem de sonho ilusória que pertence a Sam Lan. Eu sou apenas um estranho aqui. Se eu continuar tentando entrar no subconsciente do Sam Lan e não fizer direito, isso vai destruir a mente dele. Ele só podia usar sua pele grossa e quente para mantê-lo aquecido. 15 o lambeu com a língua e chamou Sam Lan. Sam Lan, se você ficar preso aqui por muito tempo, vai morrer congelado. Apenas você pode dissipar suas ilusões. No entanto, sua magia foi suprimida, então nem mesmo sua forma de besta conseguiu aguentar mais. O que fazer? Nesse ritmo, a temperatura corporal de Sam Lan vai cair rapidamente. Ele não teve escolha, a não ser transferir temporariamente sua energia para ele. Sam Lan, acorde. A magia de 15 foi suprimida, então sua forma de besta não pôde mais resistir. Ele se preocupou com o que fazer. Se isso continuar, Sam Lan perderá calor rapidamente. Ele transferiu temporariamente sua energia para ele. Sam Lan, acorde 15, chamou e então o beijou. No entanto, Sam Lan não abriu a boca, então a transferência não pôde acontecer. 15 tomou a iniciativa de segurar seu queixo, então abriu sua boca e lhe deu um beijo profundo enquanto tentava transferir energia. Sam Lan ainda não acordou. No subconsciente atual de Sam Lan,
Sua infância só teve seu avô ao seu lado. Até que um dia o ente querido o deixou para sempre. Os amigos só se importavam se ele ajudava com a lição de casa, embora houvesse um veterano que era gentil com ele. De alguma forma, ele ainda se sentia solitário. De repente, ele ouviu alguém o chamando Sam Lan, acorde. Aquela voz era tão gentil. Sam Lan despertou lentamente. Ele percebeu que estava deitado no abraço quente de 15. Ele até lhe deu seu casaco. Sam Lan sentiu o gosto em seus lábios, também havia sangue em sua mão. 15 disse com dificuldade: "Você acordou?" Sam Lan imediatamente colocou o casaco de volta nele. Os humanos são realmente fracos, ainda mais presos em suas próprias ilusões. Se você realmente não consegue superar, você tem que se esforçar ao máximo para se agarrar ao que quer. Depois de algumas palavras de conselho, 15 fechou os olhos exausto. Sam Lan chamou preocupado: 15 desculpe, a culpa é toda minha por te envolver nisso. Naquele momento, a ilusão do menino, Sam Lan chamou você, quer brincar comigo. A solidão e o isolamento cercaram Sam Lan. Ele se viu como uma criança, crescendo com a dor de perder seus pais. Ninguém lhe disse como fazer amigos, como ser querido pelos outros, como escapar desta vida miserável. Sam Lan estendeu a mão e agarrou a mão do menino. No entanto, em vez de dar um passo à frente, Sam Lan puxou a criança para si. Apesar da criança se debater, Sam Lan o abraçou com força e gritou: "Não espere mais que os outros te salvem. A autoculpa nunca o levará para fora. Somente dando os primeiros passos, você poderá mudar o passado." A amizade vem do respeito mútuo de ambos os lados. Ignore as pessoas odiosas, mas as importantes, mesmo que signifique sacrificar tudo, devem ser bem protegidas. 15 abriu lentamente os olhos. Ele sentiu um cheiro familiar à sua frente. A imagem de Sam Lan apareceu gradualmente com clareza. A ilusão gélida também havia desaparecido. Sam Lan perguntou ansiosamente a 15: "Você está se sentindo melhor?" 15 respondeu: "Claro, não subestime a capacidade de recuperação deste meu grande demônio. Eu ainda nem terminei." 15 continuou espirrando por causa de um resfriado. Sam Lan sorriu e disse: "Eu me lembro de tudo agora. Antes do meu 7º aniversário, meus pais prometeram que no dia do meu aniversário, eles definitivamente voltariam para me levar ao parque de diversões. Eu estava esperando feliz, mas inesperadamente, um dia antes do meu aniversário, recebi mais notícias. A equipe de resgate informou que a equipe de pesquisa geológica sofreu um acidente de deslizamento de terra e desapareceu. A criança que nos prendeu na ilusão deve ter sido o meu eu mais novo. Eu era tímido, fraco, não queria encarar a realidade e evitava a verdade. Me desculpe por te arrastar para isso." 15 ouviu atentamente, depois o puxou gentilmente para seus braços. "Honestamente, eu nunca pensei que você fosse tão inútil quando era pequeno. Mas no final você me salvou. Estamos quites agora, desculpas pelo quê?" O parque de diversões dos sonhos desapareceu lentamente. Sam Lan sentiu um pouco de arrependimento, porque ele ainda queria levar 15 na montanha-russa. "Se eu pudesse te tirar do sonho, seria ótimo. Mas o 15 é tão capaz, ele com certeza vai encontrar um jeito certo." 15 estufou o peito com orgulho claro. Mas a hora ainda não é a certa mesmo, assim ele se perguntou se realmente tinha uma chance de sair. De volta à escola, Sam Lan disse diretamente ao seu amigo que não faria mais o dever de casa para ele. Ele recusaria firmemente qualquer coisa que não gostasse a partir de agora. Durante a aula, apesar da palestra do professor Dwayne Witt, estava distraído, perdido em pensamentos. Assim que a aula terminou, Sam Lan esperou por ele de propósito. Ele hesitou: "Veterano Dwayne, eu tenho uma coisa que quero te dizer." Enquanto esperava por seu veterano, Sam Lan ficou fascinado pelo âmbar com insetos fossilizados dentro. Ele pensou no veterano Dwayne novamente. Sam Lan sabia que para aqueles que você preza, se você não aproveitar a chance de dizer o que quer, pode perdê-la para sempre. Sim, já que você disse que se confessou no sonho, a realidade pode ser a mesma. Naquele momento, Dwayne Wyatt se aproximou para perguntar: "Você gosta desta pedra?" "Eu a peguei por acaso durante uma viagem de pesquisa à Montanha Fong." Sam Lan respondeu: "Sim, é linda, como se o inseto ainda estivesse vivo." 15 insinuou: "Mas é apenas uma casca vazia." O inseto parece vívido, como se estivesse vivo, mas por dentro está decomposto há muito tempo. Foi substituído por compostos inorgânicos. Após dezenas de milhares de anos, tudo o que resta é um fóssil oco com a forma do inseto. Após uma longa explicação, Dwayne deu a pedra a Sam Lan, depois voltou ao ponto principal. "Ah, certo. O que você queria me dizer?" "Você parece tão sério. Qual é o problema?"
Sam Lam ficou tímido. Ele apertou a pedra na mão e disse sinceramente, veterano Duane, você é extremamente importante para mim. Eu realmente gosto de você, veterano. O que você acha disso, Duane? Ouviu em silêncio, ele acariciou gentilmente o rosto de Sam Lam, depois passou os dedos sobre seus lábios. Veterano Sam Lam chamou, mas Duane apenas continuou a olhá-lo. O toque de sua mão fez seu coração disparar descontroladamente. Suas mãos se pressionaram uma contra a outra. Duane inclinou-se lentamente para beijá-lo quando memórias do passado brilharam em sua mente de quando ele e o Lord Vansol eram próximos um do outro. Lord Vansol Quincy, aquelas palavras doces não estão mais aqui. Duane voltou à realidade e respondeu para mim, você também é muito importante. Você parece um pouco quente, está se sentindo mal. Sente algum desconforto? Sim, Sam Lam recebeu a resposta. Afinal, aquele sonho tinha chegado ao fim. Ele respondeu tristemente. Talvez seja porque não dormiu o suficiente na noite passada. Tenho aula mais tarde, então vou indo na frente. Dunwich sentiu que Sam Lam havia mudado. Ele se perguntou o que aconteceu depois daquela parte do sonho, e a parte maligna dentro dele se agitou. Ela perguntou, não é isso que você sempre desejou? Por que não aceita logo de uma vez? Dunwich respondeu friamente para Trecton. O que te faz me entender tão mal assim? O que eu sempre quis não foi apenas o Sam Lam. Ele riu alto, zombando. Certo? Você é um servo leal, que viveu por milhares de anos nesta forma miserável, tudo por causa daquele cara, o Vansol. Mas a alma de Vansol pode reencarnar e viver muitas vidas, e você não pode porque só tem um espírito sem uma alma. Embora o espírito contenha todas as memórias, sem uma alma você não pode reencarnar. Então você só pode depender de possuir o corpo de outra pessoa, nem humano nem demônio, continuando a viver neste mundo. Isso não é como o âmbar, uma casca vazia separada da eternidade. Você é menos ainda que o inseto coberto pela resina da árvore. Se você não devorar aquele híbrido de cabelo vermelho, você vai desaparecer completamente. Cala a boca! Grande Lua gritou alto. No entanto, ele continuou a zombar. Desculpe, não pude evitar te chamar assim. Afinal, a Fera do Luar também é originalmente um híbrido. Some daqui! Grande Lua avançou com raiva contra ele, mas não pôde fazer nada, pois carregava uma maldição terrível, motivo pelo qual foi banido da tribo. Você não quer pegar meu poder emprestado para escapar desse corpo em decomposição e recuperar sua forma original, Grande Lua? Ou devo te chamar de 15, então? Após a confissão fracassada, Sam Lam sentou-se de pernas cruzadas pensativo. Ele se perguntou se deveria ir comer uma tigela de arroz de flor de acácia. O arroz de flor de acácia do outro dia parecia estranho, mas era muito gostoso. Depois de comer, ele se sentiu melhor, ou pelo menos ele achava que sim. Mas então ele suspirou frustrado, pois não sentia mais vontade de comer nada. Olhando para o âmbar na mesa, ele não se lembrava quando o colocou no bolso. Ele sentia que o veterano o tratava muito bem, com uma atitude amigável. Ele até pensou que o veterano sentia o mesmo que ele, sem perceber que era apenas um desejo seu. Ele se sentia envergonhado sem saber como seria o próximo encontro deles, mesmo tendo que reunir toda a sua coragem para expressar seus sentimentos. De repente, uma voz soou. Quem é aquele homem? Sam Lam se assustou ao perceber que era a voz de 15. Ele entrou em pânico e falou sozinho. Essa era mesmo a voz do 15. O céu ainda não está escuro. Será que estou sonhando? Estou inconsciente. Ele beliscou o próprio braço para verificar. No entanto, a dor aguda era muito nítida. 15 falou novamente. Você ainda está acordado? Não está sonhando? Sam Lam perguntou confuso. 15, onde você está? Você consegue sair de um sonho. Estou dentro da sua cabeça. Para ser exato, estou no seu subconsciente. Você pode me ouvir, mas não pode me ver. Depois que você eliminou o demônio mental, parece que um elo se formou entre nós. Eu consigo ver o mundo exterior através da sua consciência, mas estou limitado apenas à visão. Então não preciso esperar por um sonho para falar com você a qualquer hora. Basicamente sim, mas não posso garantir por quanto tempo esse elo vai durar. Sam Lam perguntou timidamente. Então você pode ver tudo o que eu digo e faço. Dessa forma não me restaria nenhum segredo ou privacidade. 15 disse como um cavalheiro. Não se preocupe, eu vou me manter à parte quando for necessário. Eu entendo a sua adolescência. 15 perguntou novamente. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Quem é aquele homem de cabelo preto? Quando olhei para fora pela primeira vez, vi vocês dois conversando, mas antes que eu pudesse ouvir direito, você saiu correndo. Por quê? Ele te intimidou. Sam Lam explicou rapidamente.
Não, o veterano é uma boa pessoa. Ele também é alguém de quem eu gosto. Ao ouvir isso, um traço de surpresa apareceu nos olhos de Kinsey. Sam Lum disse tristemente: eu acabei de ser rejeitado depois de me confessar. É vergonhoso. Kinsey ficou irritado por ele. Que cara sem noção. Não ligue mais para ele, é você quem eu amo, reconhecido pelos tempos antigos. Não chore por uma coisinha tão pequena, anime-se. Se ao menos fosse tão fácil deixar de gostar de alguém. Kinsey interrompeu. Então não goste dele. Se gostar dele te faz infeliz, então não goste mais. Embora não pudesse interagir diretamente, ele ainda queria consolar Sam Lum. Ele levantou a mão para tocar o vazio. Embora falasse com convicção, o próprio Kinsey não entendia o que gostar realmente significava. Ele achava as emoções humanas muito complicadas. Ele sempre odiou aquele cara de cabelo preto, mesmo que agora só pudesse observar, incapaz de sentir mais nada. Mas sempre havia algo nele que deixava Kinsey desconfortável. Tongtrat foi até a casa de Diane Wood e notou que o comportamento do cara na frente dos outros era muito normal até perfeito. Quando Diane Wood viu um estranho do lado de fora, ele imediatamente fechou as cortinas com força. Tongtrat sentiu que as coisas estavam suspeitas hoje. Então ele recuou. Inesperadamente seguindo-o estava uma misteriosa cobra preta. Ela chamou silenciosamente por Tongtrat. Então a cobra preta esgueirou-se atrás de Tongtrat por uma longa distância. No passado, depois que o mestre Vansu matou o grande líder demônio Troktat, as criaturas que viviam na Montanha Dong ficaram extremamente felizes porque, a partir de então, puderam viver vidas pacíficas, embora um tanto lamentáveis. Ao pensar que era da mesma espécie de Troktat que devorou incontáveis irmãos, o passarinho com raiva defecou na cobra. A cobra preta pensou com raiva: droga, se meu poder demoníaco não estivesse enfraquecido, agora eu teria engolido todos vocês inteiros. Coma isto. Naquele momento, uma voz gentil soou e a pessoa colocou algumas frutas da floresta na frente da cobra preta. A cobra preta olhou sem expressão, mas não comeu. A pessoa acariciou sua cabeça e disse: ter algo para comer já é bom. Qual é o problema? Ainda está fazendo cerimônia. Acontece que o jovem era Tongtrat. Aquele ato caloroso de Tongtrat ficou na memória da cobra preta. Até muito tempo depois, Tongtrat foi para um lago profundo, tirou suas roupas e mergulhou na água. Segundo a lenda, apenas um fragmento de osso divino poderia regenerar o esqueleto. O que ele queria encontrar estava escondido na parte mais profunda de algum grande lago. Mas mesmo depois de procurar por mais de 1000 anos, Tongtrat não conseguiu encontrar nenhum vestígio, embora a esperança fosse pequena. Se houvesse sequer um pingo de esperança de reencarnar Kinsey neste mundo, ele não poderia desistir. Esta também era sua maldição. Uma cobra preta continuou a seguir Tongtrat, enrolando-se lentamente ao redor dele e chamando Tongtrat, Tongtrat. Ele ficou surpreso ao ver a cobra preta. Vendo a expressão de Tongtrat, a cobra preta pensou que ele não se lembrava mais dela. A cobra preta esticou-se ao longo do corpo de Tongtrat, aproximou-se e de repente mordeu seu pescoço. Tongtrat sentiu-se completamente sem forças, sem entender por que o veneno da cobra era tão potente. A cobra preta era descendente de um deus antigo, nascida com traços espirituais. Tongtrat lembrou-se que há muito tempo também havia encontrado uma. Ele agarrou a cobra preta e gritou: "Solte, você sabe quem eu sou." Ela respondeu corajosamente: "A alma da fonte dourada", enquanto Tongtrat ainda estava surpreso. A cobra preta cresceu enormemente, apertou seu corpo inteiro e continuou: "Eu também sei o que você procura. A última terra amarela que a antiga deusa Nua deixou no mundo mortal, capaz de ressuscitar a carne morta." Tongtrat lutou para se libertar, mas não conseguiu. Você é, em última análise, a forma sem forma. A cauda da cobra preta enrolou-se firmemente em volta de Tongtrat, esfregando-se constantemente, enquanto a parte superior pressionava seu rosto de perto de uma maneira muito sinistra. Tongtrat disse fracamente: "Me solte." Ela se gabou de que procurar em todos os lugares sem um destino era inútil, mesmo que ele tivesse outros 1000 anos. Ele não o encontraria, mas conhecia o local do enterro, como guardar aquela relíquia divina, e o mais importante, como usá-la. Tongtrat perguntou surpreso: "Você poderia ser..." Ele se perguntou se poderia ser Troktat, mas isso era impossível, já que o mestre Vansu havia cortado sua cabeça há muito tempo. Talvez fosse apenas uma alucinação causada pelo veneno da cobra. Ele disse: "Faça um acordo comigo."
Tongtred disse não e o empurrou. Ele atingiu seu ponto fraco e disse: se não concordar, seu amigo não poderá esperar muito mais. Se até o último osso virar pó, então encontrar a terra amarela não importará. Essas palavras comoveram Tongtred. Ele parou de lutar e cedeu à sua vontade. Ele disse feliz: parece que você concorda. Acordo feito. Traktat se enrolou firmemente por todo o corpo de Tongtred. Não havia nenhum lugar intocado. Tongtred estava exausto, deixando-o agarrar-se e abraçá-lo. Então perguntou com preocupação o que há de errado com seu olho. Ao mencionar aquele olho, Tongtred ficou triste, lembrando-se de memórias dolorosas. A alma da Primavera Dourada nasceu naturalmente, com um olho celestial que podia ver o futuro. O jovem Tongtred pensou que se não tivesse revelado o futuro a 15, as coisas não teriam chegado a este ponto. O mestre Vanzo também não tinha culpa nisso. Estes olhos são uma maldição. Tongtred destruiu deliberadamente seus próprios olhos. Tongtred parou. Vanzo tentou com suas últimas forças impedi-lo e salvar um dos olhos de Tongtred. Ele respondeu com indiferença: Traktat não tem nada a ver com você estar sendo encoberto, e de qualquer forma isso realizou o desejo dele. Traktat deixou o corpo de Tongtred. A partida repentina desse intruso causou uma dor aguda. Mesmo assim, Tongtred imediatamente agarrou sua cauda para detê-lo. Ele provocou maliciosamente enquanto se aproximava. Por que não aguenta? Tongtred gemeu e ameaçou. Não se esqueça do que você disse, leve-me para encontrar Huang Tao. A conexão entre Sanlan e 15 ainda permanecia. Igu ficou maravilhado com a velocidade do desenvolvimento deste mundo. Esses blocos quadrados são casas. E o que é aquela outra coisa? Aquilo é uma bicicleta, um meio de transporte muito conveniente, respondeu Sanlan. As pessoas ao redor o viram falando sozinho. Então Sam sussurrou, pensando que ele poderia estar delirando de tanto estudar. Sam Lam sentiu-se envergonhado por dizer isso em voz alta quando deveria ter apenas pensado em silêncio. Ele não esperava que a ligação com 15 durasse depois de uma longa noite, mas quando pensou no banho de ontem, seu rosto corou de vergonha. De repente, 15 disse que a pessoa que ele chamava de seu sênior estava ali. De fato, o sênior Dainwith estava à frente com alguns amigos. Vendo Sam Lam ficar triste, 15 perguntou de repente: Sênior, que nome estranho é esse? Ele explicou: Sênior não é um nome 15. O nome do sênior é Dainwith. Sam Lam virou as costas e foi embora. Naquele momento, Dainwith sentiu vontade de se virar para procurá-lo. Vendo isso, um amigo perguntou a Dainwith o que havia de errado. Naquele dia, chuva forte e trovões assolaram a montanha. Uma mulher grávida deu seu último suspiro para dar à luz um bebê. 2 idosos passaram por acaso e viram o recém-nascido indefeso, decidindo acolhê-lo e criá-lo. Graças à proteção do deus da montanha, a criança sobreviveu. Eles nomearam a criança de Dainwith I, porque a fera Nuit tem pelo branco como a lua brilhante. E ter pelo vermelho é anormal. Desde pequeno, 15 foi expulso da matilha. Deitado na neve fria, 15 lamentou fracamente: mãe, por que você me trata assim? Porque meu pelo não é branco certo. Mas isso não é algo que eu possa decidir. Está muito frio, dói muito. Eu não quero morrer. Eu quero continuar vivendo. Somente continuando a viver. Eles perceberam que feras vermelhas e brancas também existem. Naquele momento, uma mão quente o tocou. Ele abriu ligeiramente os olhos, sem saber quem era. A pessoa gentil o acariciou repetidamente. Havia também um cheiro muito agradável. A pessoa o segurou em seus braços. Vanzo carregou Nitlen e disse: feras de pelo vermelho são realmente lindas. Siga-me de agora em diante. O garoto, Dainwood, foi adotado pelo casal de idosos. No entanto, ambos morreram de uma grave doença. Dainwood vivia sozinho. Ninguém nunca o tinha visto falar, rir ou chorar. Seus olhos sempre pareciam tristes. Esta montanha era desolada. Não havia pássaros ou animais selvagens. Poucas famílias ainda viviam na aldeia. No entanto, eles não sabiam de uma coisa: Dainwood não era uma criança comum. A aura demoníaca residual de Traktat estava em simbiose dentro de seu corpo. Esses provocadores são um bando de tolos falastrões. Você quer que eu os mate para você? Dainwood pensou com tristeza que a única pessoa que realmente o aceitou neste mundo foi Vanso. Dainwood disse friamente para não deixar aqueles corpos sujarem a montanha de cobre de Vanso. Ele foi até a velha árvore pagode, onde as pessoas costumavam se reunir alegremente. Todos se foram até você tem que dormir agora. Parecia que o cheiro daquela senhora ainda pairava aqui. Vanso Traktat perturbou Vanso e a fez perder a consciência.
mas ainda assim pôde reencarnar sem que sua alma se dispersasse. Que sorte a dela! Dainwood gritou com raiva. Cala a boca se você ousar desrespeitar Vansou. Eu vou te mandar de volta para aquele lugar imundo de novo. Ele zombou. Não se esqueça, se isso acontecer, você morrerá também. Dainwood não conseguia esquecer Vansou. Não importa quantas vezes ela reencarnasse, não importa o preço que eu tenha que pagar. Eu com certeza vou encontrá-la. Eu com certeza vou encontrar você. Eu absolutamente não vou deixar você me deixar de novo. Kinsey deveria ter morrido no desastre que ele mesmo causou, mas sua obsessão por Vanzo era tão forte que Kinsey escapou da morte milagrosamente. No momento em que sua alma estava prestes a se dispersar, carregando as memórias, ele tomou posse de um corpo vivo. A alma daquela criança era mais forte do que se imaginava. Apenas o espírito restou então. Dainwood levou muito tempo para forçar a alma da criança a sair completamente e se adaptar a este corpo desconhecido enquanto coexistia com a fonte do demônio maligno. Mudando de identidade e usando o nome Dainwood, ele viveu até agora, procurando por 1000 anos, mas parece que a alma de Vansou foi aprisionada por algum poder, e no final ele nunca conseguiu encontrá-la. O cheiro de Vansou logo desapareceu, não deixando nada para trás. A árvore pagode daqueles anos voltou à vida, mas parece ter perdido sua alma e mente. Durante um passeio pelo prado da montanha, sob a árvore pagode, Dainwood de repente viu alguém. Ele ficou atordoado encarando Samlan sem desviar o olhar. Eu a encontrei, Vansou. Samlan tem uma alma pura e um cheiro familiar. Ao abraçá-la, a temperatura do corpo fez Dainwood se lembrar de repente. Até agora, toda a motivação de Dainwood para viver tem sido encontrar a alma reencarnada de Vanzo, para protegê-la, cuidar dela e possuí-la completamente. É muito difícil conquistar completamente o coração de alguém. Dainwood está determinado a não deixar essa pessoa deixá-lo nunca mais. Ele usa pesadelos para prender Samlan, para que ela só consiga dormir bem quando está com ele. Este método é claramente eficaz. Ele percebe feliz que esta criança já gosta dele, mas Samlan é diferente de Vansou. Na reencarnação, ela perdeu suas memórias. Ele se pergunta se ela é realmente Vansou. Dainwood não tem muito tempo de vida. O demônio maligno está constantemente corroendo o corpo de Dainwood. Ele apodrecerá rapidamente até secar e se decompor. Ele diz a si mesmo que deve encontrar rapidamente uma maneira de restaurar a memória de Vansou, mas de repente, uma parte que deveria ter se perdido reaparece nos sonhos de Samlan. Ele quer se aproximar de sua Vansou e arruinar seu plano. Normalmente, Samlan gosta muito de dormir ao lado de Dainwood, mas daquela vez ela recusou. Ultimamente, ela tem dormido melhor. Você não precisa dormir comigo. Obrigada, Sênior. Dainwood é um nome que engloba tanto Vanzo quanto Mountainwood. Ele me seguiu por milhares de anos, mas eu quero ouvi-lo me chamar de Kinsey mais vezes. Não está tudo bem. A identidade de Kinsey, no fim das contas, não depende de quem possui a maior parte da alma, mas da força de vontade. Embora ele tenha sua alma, ele esqueceu tudo relacionado a Vanzo. Que direito você tem de competir comigo? Você só merece ser engolido por mim e se tornar o último degrau de ossos para que eu possa retornar para Vanzo. Mais uma vez, tudo o que eu faço é por Vanzo. A única coisa que eu realmente desejo é Vanzo. Quando Samlan se virou para ir embora, Jinwade de repente sentiu uma dor aguda no peito esquerdo. Troktat vive falando de Vanzo, mas não é você quem está sofrendo por causa de Samlan. Agora este hipócrita morrendo se pergunta se ele mesmo está de coração partido. É apenas pena daquela criança para fazer Samlan retornar como Vanzo. Desta decisão eu nunca vacilarei. Vendo Samlan o evitar, Kinsey fica com raiva do que você está fugindo. Se aquele moribundo te deixa triste, você deveria ir correndo e dar uma surra nele. Ele te trata bem, mas também te rejeita. Não é porque ele acha que você é fácil de intimidar. Então ele te provoca e depois amolece. Samlan não esperava que Kinsey conhecesse uma expressão dessas depois de apenas 1 ano. Você pensa nisso, mas eu não quero adivinhar se o Sênior realmente fez isso comigo. Eu o evito porque tenho medo que um encontro torne as coisas constrangedoras para nós dois. Você provavelmente não entende já que não gosta de ninguém. Kinsey responde o que há de tão difícil de entender nisso. Gostar de alguém não é sobre felicidade e alegria. Como eu gosto de comer minério de prata e correr por campos vastos nos meus sonhos. Se algo me incomoda e me dá dor de cabeça no meio do caminho, não há necessidade de continuar, mas gostar de alguém vem com desejo, ciúme e expectativas. Se o seu humor está bom ou ruim, depende da atitude que essa pessoa tem em relação a você.
Vendo que 15 ainda quer discutir, Sam Lan diz: já chega, isso é assunto meu, não se intrometa mais. Entre duas pessoas não existe apenas a distância espacial, mas também uma diferença de pensamento. 15 não esperava que isso chateasse Sam Lan. Enquanto isso, Tong Shot seguiu a Serpente Negra para procurar por Ho-Tung. Ele com raiva agarrou a cabeça dele e o repreendeu. Você disse que me levaria para encontrar Ho-Tung, o lugar onde Huang To está enterrado. Não me diga que este é o Lago Sagrado. Trek Tot parece sério. Eu ainda preciso verificar a localização exata de Ho-Tung. Além disso, eu queria te perguntar antes, você não é a alma do Riacho Qin? Porque você parece uma barata tonta girando por aí desse jeito? Porque você não usa seu olho celestial para prever um pouco? Pode ser mais fácil encontrar desse jeito. Eu perdi um olho, não consigo mais ver o futuro. Ah, então é isso, Trek Tat. Respondeu imediatamente. Tong Chu, com desdém, o jogou no chão. Não tente nenhum truque na minha frente. O descendente do deus antigo, que uma vez protegeu Huang To, caiu na magia negra ao fazer um acordo com humanos que cobiçavam a imortalidade. Trek Tat, eu não esperava que você ainda estivesse vivo. Tuan Chot foi embora com raiva. Trek Tat continuou o seguindo. Ele não esperava ser descoberto tão rápido. Tuan Chot agarrou a cabeça dele e o interrogou. Eu pessoalmente vi o mestre Vanzo te decapitar. Seus ossos apodreceram na terra. Como você voltou à vida? Não há aura maligna em você, fraca. Este é apenas um clone, seu certo? Onde está o seu corpo original? Ele provocou. Não fique tão tenso, eu morri há muito tempo, não sobrou nenhum corpo original. Mais importante, o assunto urgente é encontrar Huang To para ressuscitar seu bom amigo. E eu estou aqui para te ajudar a encontrá-lo. Então não me trate assim. Tong Shot cerrou o punho. Qual é exatamente o seu objetivo? De repente, Trok Tat encolheu, depois ficou gigante e se enrolou em Tong Shot. Tuang Chou, eu te disse para não ser rude. Tuang Chou é um espírito simbiótico naquele sino. Você está usando o poder espiritual para coletar a alma remanescente da lua através de uma besta. Proteger Vanzo em cada reencarnação também é obra sua, certo? Ele descaradamente tirou a camisa. Sob a pressão de seu corpo enorme, Tuang Chou perguntou com dificuldade: como você sabe? Me solte. Embora não esteja claro por que você pegou a alma residual da Lua Taro para parasitar o sonho daquele humano, se você acha que pegar emprestado o poder divino restante de Vanzo para nutrir, vai restaurar a energia espiritual da Lua Taro, então você é ingênuo demais. Será que foi você quem causou os pesadelos de Sam Lan? Ele prendeu firmemente as mãos de Tong Chuo com seu corpo. Fui eu, mas não só eu. Ele provavelmente está atormentando ainda mais cruelmente a reencarnação de Vanzo do que eu. Tong Chu deitou-se em seus braços, mas ainda resistiu. Quem? Não vou permitir que você machuque aquela criança, ele disse descaradamente. Quer saber mais? Então coopere obedientemente comigo. Espero que hoje você possa ser um pouco mais proativo. Tong Chuo foi psicologicamente manipulado novamente e concordou com o acordo. Trok Tat sussurrou feliz em seu ouvido. Muito bem, você é obediente. Vou te dar outra dica. Ele gentilmente ajudou Tong Chuo a se sentar e aconselhou. Não se apresse, segure-se em mim e sente-se devagar. Não, eu não consigo, disse Tong Chuo com dificuldade. Ele persuadiu. Bom, sente-se e eu te contarei. Quando Tong Chuo obedeceu, ele disse feliz. Você também está procurando por um fragmento de alma perdido. Aqueles 15 fragmentos dele se tornaram independentes e estão desejando a alma remanescente, naquele sonho desejando seu Vanzo. Pena que vocês se conheceram há muito tempo, mas ainda não descobriram a existência um do outro. Com base nas dicas de Trok Tat, Tong Chuo adivinhou que Dying Wood é o fragmento daquele. 15 anos atrás, Tong Chuo usou seu olho celestial para ver o eclipse lunar. No próximo mês, um desastre poderia cair sobre a montanha Dong. Ele relatou isso ao mestre Van Son. 15 embora o mestre tenha assegurado que estava tudo bem e que alguém estava aqui. Tong Chuo ainda não conseguia parar de se preocupar. 15 notou o desconforto de Tong Chuo e o chamou para perguntar claramente o que exatamente seus olhos viram. Na noite do eclipse lunar, a montanha Dong engolida por chamas, todos os seres vivos destruídos. 15 perguntou ansiosamente. Há mais alguma coisa? Lord Vanzo irá. Mas há coisas que nem eu consigo prever com precisão, então não tenho certeza absoluta. Sem esperar que Tong Chuo dissesse mais, 15 imediatamente correu para algum lugar. 15 se culpou. Todos dizem que a cor vermelha dos Tonwits é de azar e traz desastres. Será que é realmente por minha causa que a montanha Dong e até mesmo Von Su
mas com seu poder espiritual atual, ele não conseguia proteger Vonso ou a montanha Dong. Quando ele bateu com a mão no chão, de repente uma onda de energia demoníaca subiu da terra. 15 pensou que se seu poder espiritual de besta vinha da terra e da pedra, então a terra corrompida, onde o demônio Troktat foi enterrado, também deveria funcionar. 15 pegou terra e pedra misturadas com a energia demoníaca acumulada e engoliu. 15 Tongchuo o alcançou preocupado e perguntou 15 por que você veio aqui. Mas era tarde demais, 15. Engoliu a terra corrompida para se apossar do poder restante de Troktat, mas como resultado ele ficou possuído. Tongchuo percebeu que os remanescentes da energia demoníaca de Troktat estavam coexistindo com 15. Ele continuou: quando aquele híbrido Redford foi despedaçado, consegui me agarrar à sua alma e escapar do perigo juntos. A alma dele estava cheia de obsessão por Vonso com uma vitalidade teimosa. Isso mesmo, o nome dele é Dainwood, provavelmente metade do seu bom amigo. Certo, você quer que eu apresente vocês dois para que possam se conhecer. Depois de dizer ao Sênior para não se preocupar com seus próprios assuntos, a conexão entre eles se rompeu de repente. Sam Lam se perguntou se tinha sido muito duro, mas tinha certeza de que o Sênior não seria tão fraco. Mas ele também percebeu que não deveria despejar todas as suas emoções negativas nele. Afinal, ele ainda não conseguia diferenciar entre gostar de alguém e gostar de outra coisa. Perdido em pensamentos, Sam Lam ficou surpreso ao encontrar o Sênior Dainwood. Surpreso ao ver seu Sênior, Sam Lam congelou por alguns segundos. Dainwood falou: está pesado, quer que eu carregue para você. Sam Lam se esquivou rapidamente. Não precisa, eu mesmo levo, obrigado. E então se apressou em sair. Dainwood não disse mais nada. Enquanto organizava os livros, Sam Lam ponderava: Sênior, ele é tão calmo, como se nada tivesse acontecido. E é verdade, ele sempre foi habilidoso. Só eu que pareço um tolo, mas sua atitude gentil e o quão bem ele me tratava é fácil de interpretar mal. Se eu não tivesse dito que gostava dele, talvez pudéssemos ter mantido as coisas como estavam. A distância entre nós não teria aumentado tanto gradualmente. Vendo a expressão triste no rosto de seu Sênior, seus olhos pararam abruptamente. Ele se perguntou por que seu Sênior parecia daquele jeito. Não foi ele quem foi rejeitado. Com certeza o clima ficou estranho. Nós vamos encontrar o Sênior muitas outras vezes. Eu também deveria agir com calma, como se nada tivesse acontecido. Ele falou: terminei a limpeza até amanhã, Sênior. Adeus. Sim. Com o tempo, o entusiasmo vai passar. Talvez as coisas possam até voltar a ser como eram antes. Pensando nisso, Sam Lam se virou e foi embora. Enquanto Dainwood ficou ali o observando sem desviar o olhar, Sam Lam pensou que o relacionamento deles deveria se tornar mais normal do que antes. No entanto, logo em seguida, seu Sênior de repente o abraçou por trás e apoiou a cabeça em seu ombro. Surpreso demais, Sam Lam não soube como reagir. Seu Sênior sussurrou Sam Lam. O rosto de Sam Lam corou de vergonha. Ele rapidamente se virou, empurrou seu Sênior para longe e chamou: Sênior. Dainwood segurou o rosto atordoado e disse: Eu sinto muito. Não sei por que de repente eu... De repente, Sam Lam se lembrou das palavras do 15. Ele não está apenas te provocando de leve. Ele se perguntou se era verdade. Ele se virou e saiu dizendo: não faça isso de novo. Os olhos de Dainwood mostraram surpresa enquanto Sam Lam estava determinado a ir embora. Quando de repente Sênior Dainwood, você está bem? Está se sentindo mal. Deixe-me levá-lo ao hospital. Dainwood disse com dificuldade: não precisa. De repente tive uma dor de cabeça. Você poderia, por favor, pegar o remédio na bolsa ali? E me dar? Não, primeiro me ajude a levantar, Sênior. Por favor, sente-se na cadeira. Você pega o remédio e o entrega a Dainwood. Sam Lam pensa consigo mesmo que o Sênior quase caiu em sua casa uma vez por causa de uma dor de cabeça. Naquela época, foi apenas por causa de hipoglicemia. Como a situação ficou tão séria agora, preocupado com a condição do Sr. Sam Lam, pega o frasco de remédio para verificar. Está escrito que o ingrediente principal é betadina adequado para todos os tipos de dor e possui efeitos anestésicos. Os efeitos colaterais indicam que não pode ser usado por um longo período. Você se pergunta, a coisa já ficou tão feia assim. Mas Dainwood diz: eu só anseio por um sono mais profundo. Depois de tomar, você pode ter um sonho lindo, do qual se lembrará com carinho. Ao ouvir isso, Sam Lam fica ainda mais preocupado. Ele diz como você pode melhorar apenas tomando remédio. O mais importante é encontrar a causa da doença para que eu possa pedir licença ao professor. E então pegar um táxi para o hospital com você.
Vendo você prestes a sair, Dynamite pensa, não me vire as costas e me abandone. Aqueles que um dia me deixaram nunca mais voltaram para mim. Um copo cai no chão. Dynamite corre atrás e para Sam Lam, seu rosto suplicando sinceramente, não vá. Sam Lam olha para ele confuso. O sênior se apoia nele e continua, fique comigo, um pouco está bem e... Você responde sem jeito. O sênior Dynamite diz, não precisa ir ao hospital. Assim você não sentirá mais dor. Sam Lam não sabe o que fazer. Está chovendo lá fora. Dentro da biblioteca é aconchegante. Dynamite segura Sam Lam com força e não o solta. Você se pergunta, ele adormeceu. Então, por que eu ainda deveria aconselhar o sênior a procurar um médico? Eu realmente não entendo o que o sênior está pensando. Eu nunca estive no controle da situação antes, mas estou ficando cansado de esperar dentro dos sonhos. Ten odeia dormir. Ele está batendo em pedras e gritando de frustração. Por que o Sam Lam gosta daquele nome negro breu de novo? De repente eu cortei a conexão unilateralmente assim. Será que ele não vai se assustar? Mas o que ele está fazendo agora? Ou eu deveria apenas observá-lo um pouco, criando uma conexão, no momento certo, vendo aqueles dois deitados intimamente, um ao lado do outro. A distância no espaço e no tempo é grande demais. Eu só posso ficar parado e observá-los. Sinto minha raiva explodir de repente e não consigo me conter. O que é isso? Ele cerra o punho e se pergunta. Mas gostar de alguém vem com desejo, ciúme e expectativa. Um bom ou mau humor depende de como essa pessoa te trata. Será que O médico diz que precisamos fazer um exame de sangue primeiro. Dunway pergunta novamente se o exame de sangue é necessário. Se ele não fizer um exame de sangue normal, como saberá se seus níveis estão normais? O médico, de repente, hesita nesse momento. Então ele muda de ideia e diz, ok, apenas pague e pegue o remédio. Dunway se levanta para sair e diz, obrigado. Vendo o sênior saindo, Sam Lam rapidamente pergunta sobre ele. O médico disse que alimentação irregular leva a anemia e tontura. É só tomar alguns suplementos de ferro e um tônico para o sangue, só isso. Mas dói muito. Depois de verificar, ele não encontrou nada de anormal. Não se preocupe. Sam Lam ainda está um pouco cético, mas então diz, você tem que comer direito de agora em diante. Não tome mais aquele tipo de remédio. Sua expressão é muito séria. Deng-Wei olha para ele e levanta a mão em sua direção dizendo, obrigado por vir ao hospital comigo. Mas antes que a mão possa tocá-lo, Sam Lam se esquiva ativamente e pega a receita do sênior. Sam Lam se vira e diz, sente-se e descanse, primeiro eu vou pagar e pegar o remédio. Dunway observou as costas de Sam Lam, com o coração pesado, pensando que parecia que Sam Lam havia voltado ao comportamento distante, introvertido e tímido que tinha quando se conheceram. Ele costumava se abrir para mim sem nenhuma barreira, e agora ele traça limites tão claros. Você sempre acha que está no controle, mas esquece que Sam Lam pode escolher ficar parado no início ou seguir em uma direção diferente, porque a imagem dele me deixa tão inquieto. Exatamente o que eu quero. Mesmo assim, ainda estou perdido em pensamentos. Sam Lam retornou. Você terminou de conversar, certo? Vamos. Parece que ainda está chovendo lá fora. Você deveria vestir um casaco. Olhando para o rosto preocupado de Sam Lam, Deng-Wei se perguntou se veria aquela expressão novamente. Talvez seja melhor não romper o relacionamento anterior antes que... Van se recupere totalmente. Claramente poderia haver uma maneira melhor de se reconciliar. Do lado de fora do saguão, uma voz chamou a atenção de todos. Mãe, por que você me deixou sozinha? Como eu devo viver agora? Eu nunca mais poderei cuidar de você nesta vida. Na próxima vida, eu ainda quero ser sua filha. Na próxima vida, retribuirei sua bondade. Testemunhando isso, Sam Lam timidamente segurou as lágrimas. Dunway observou em silêncio. Na segunda-feira, o ônibus andou sob chuva forte por um tempo. Deng-Wei de repente perguntou a Sam Lam. Você acredita que as pessoas têm reencarnação? O corpo morre, mas a alma continua viva. Todos os seres reencarnam através dos 6 reinos do renascimento, certo? Se há arrependimentos nesta vida, a pessoa espera e reza para se encontrar novamente na próxima. Sam Lam olhou para o horizonte e respondeu. Talvez, mas mesmo que você encontre a reencarnação, e daí reencarnação é uma nova vida, tudo será diferente. Além disso, o amor verdadeiro ainda é realmente a mesma pessoa do início. Mas não importa o quão parecidos sejam no final, são diferentes. A personalidade, as memórias e as experiências de vida de cada pessoa nunca podem ser copiadas. Então acho que devemos valorizar a vida atual. Valorizar a pessoa à nossa frente é o que mais importa.
Dang Wei, de repente, segurou a mão de Sam Lam com entusiasmo e perguntou: e se alguém recuperar as memórias da vida passada? Sam Lam respondeu: isso não seria como assistir a um filme. Não importa quão fortes ou comoventes sejam os sentimentos, ainda é a história de outra pessoa. Mas eu mesmo nunca passei por isso, é só um palpite. É mesmo, Dangue? Disse nervosamente. Sam Lam também sentiu seu veterano tremendo. Ele o chamou. Dangue apoiou a cabeça no ombro de Sam Lam e disse: estou tão cansado. Sam Lam parou de falar e deixou seu veterano descansar em seu ombro. Ele pensou em silêncio. O estado de seu veterano hoje estava estranho, como se ele tivesse sofrido um grande golpe. Quando ele falou sobre reencarnação, parecia que estava olhando através de mim, encarando algum lugar distante. Será que estou pensando demais sobre reencarnação? De volta ao seu quarto, Sam Lam se revirava, incapaz de dormir. Muita coisa aconteceu recentemente, pesadelos aparecem de repente. No início, apenas eu e meu veterano estávamos juntos para evitá-los. Então 15 apareceu nos meus sonhos para me ajudar a eliminar os problemáticos espíritos malignos. Eu também pensei que só tinha um jeito para cuidar de plantas, mas quem diria que meu sangue poderia salvar plantas moribundas? Será que na minha vida passada eu era um espírito de planta com poder espiritual? Para que algo tão milagroso pudesse acontecer até mesmo nesta vida. Mas, recentemente, os acontecimentos estranhos foram mais do que todos os últimos 18 anos somados. Finalmente, Sam Lam caiu em um sono profundo. A fonte da aura maligna de repente o seguiu para dentro de seu sonho. Sam Lam apareceu novamente com um cabelo anormalmente longo. Diante dele, a figura parecia com 15. Sam Lam chamou 15. Por que você cortou a conexão, de repente, durante o dia? Pensei que você estivesse com raiva. O outro falou friamente. Conexão. Sam Lam o lembrou. Você não falou comigo esta manhã no meu subconsciente, 15. O que há de errado? Onde está sua fantasia de abelha? De repente, o outro desabou em sua direção. Sam Lam chamou confuso 15. Mas o outro teimosamente avançou. Sam Lam entrou em pânico, dizendo: o que você está fazendo, pare? Pare com isso. No entanto, a outra pessoa ainda se recusava mais a parar e até fez algo mais desprezível. Pare! Enquanto isso, Quincy estava sentado sozinho, perdido em muitos pensamentos. Sam Lam ainda não dormiu. Será que eu gosto dele? Relembrando as palavras de Sam Lam. Chega, isso é um assunto particular meu. Não se intrometa e a imagem íntima entre os dois. Naquele momento, 15 só podia ficar sentado ali, sentindo-se chateado, incapaz de fazer qualquer coisa. Enquanto isso, do outro lado, Sam Lam estava sendo assediado sem limites por alguém parecido com 15. Aquela pessoa continuava a importuná-lo implacavelmente, recusando-se a parar. Sam Lam gritou: pare, 15, o que há de errado com você? No entanto, não importava o quanto ele resistisse, não conseguia fazê-lo parar. Aquela pessoa se agarrava teimosamente ao corpo de Sam Lam. Neste momento, Sam Lam percebeu que algo estava errado. Essa pessoa não era 15. Aquele sentimento de Sam Lam tentando evitar essa pessoa era mais parecido com o do sonho anterior. Sam Lam gritou: quem é você? Por que está fazendo isso comigo? Só então a outra pessoa finalmente parou. Ele respondeu: você não tem me chamado pelo meu nome desde o início. Sam Lam não entendeu o que essa pessoa quis dizer. Ele continuou a ação e disse suavemente: eu sou o 15. Sam Lam resistiu, gritando com raiva: me solta, você não é o 15. O outro disse friamente: porque você continua negando? Olhe de perto, eu sou o 15. Sam Lam chorou, insistindo firmemente: não, você não é ele. O outro perguntou com raiva: por que você está chorando? Eu estou claramente aqui. Sam Lam gritou: 15. Aquele grito pareceu agitar a mente de 15 ao ouvir a voz familiar. 15 imediatamente a reconheceu como sendo de Sam Lam e se levantou de um pulo para encontrar de onde vinha a voz. 15 gritou: Sam Lam, onde você está? No entanto, uma barreira havia sido erguida, jogando-o para trás. 15 caiu no chão, perguntando-se quem colocou a barreira, como pôde ser tão silenciosa que ele não conseguiu senti-la. Droga, será que é a aura maligna que o invadiu uma vez? Agora o poder espiritual está mais de 2 vezes mais forte. Ouvindo a voz de Sam Lam, como se estivesse em perigo, eu tenho que quebrar essa barreira maldita rapidamente. Enquanto isso, Sam Lam continuava empurrando a outra pessoa, gritando: me solta, quem é você de verdade? Por que fingir ser o 15 para me enganar? De repente, a outra pessoa derramou lágrimas e disse: eu esperei 1000 anos, finalmente te encontrei. Como você pôde não me reconhecer, Vanso?
Aquelas lágrimas caíram no rosto de Sam. Ele ficou chocado, sem palavras, e as memórias, de repente, voltaram vagamente. Senhor Vansô, 15 chamou. 15 Vansô respondeu. Olha, não, aqui eu peguei um coelho selvagem, Senhor Vansô. Posso ficar com ele? Toncho interrompeu. O que brincadeira é essa? Nós ainda temos que cuidar daquela pessoa. Vanso gentilmente disse a ele para soltá-lo. Se os pais dele não o encontrarem, eles ficarão muito preocupados. O garoto 15 chamou pelos pais e então obedientemente soltou o coelhinho. Vanso observou em silêncio, então ele abraçou 15 gentilmente e disse: Eu sempre estarei ao seu lado para te proteger. Você nunca mais ficará sozinho. 15 em lágrimas chamou Senhor Vanso. Toncho e a senhorita Ho se aproximaram. Não se esqueça que nós também estamos aqui. Sentindo-se tímido. Quando 15 cresceu, um dia ele disse a Vanso: mais tarde será a minha vez de te proteger, Vanso. Essas imagens apareceram uma após a outra na mente de Sam. Ele se perguntou: será que Vanso era sua vida passada? A outra pessoa continuou: você disse que estaria sempre ao meu lado, mas você se foi por 1000 anos. Mas tudo bem, eu finalmente te encontrei. Não vou deixar você partir de novo. Sam estava confuso com o que estava acontecendo. Ele não entendia nada. Naquele momento, 15 rompeu a barreira e ficou olhando fixamente, perplexo com o estado um tanto exposto de Sam. Sam ficou igualmente envergonhado e, percebendo que estava nu, apressadamente puxou sua camisa para cima. 15 estava imóvel. Vendo essa cena, a outra pessoa disse: Eu não esperava que você pudesse chegar tão rápido, parece que eu te subestimei. Ei, meu impostor. Ouvindo essas duas palavras, tanto Sam quanto 15 não entenderam o que significava. 15 gritou com raiva. Seu ser maligno ousou se disfarçar de mim e falar besteiras. O que você fez com Sam solte-o. Ele pensou consigo mesmo. Eles estão muito próximos. Se eu atacar imprudentemente, Sam pode se machucar. Essa pessoa está me chamando de demônio. Eu não sou. Vanso, espere aqui por mim. Um momento, ok, seja bonzinho. A energia demoníaca se transformou instantaneamente em correntes, enrolando-se e prendendo Sam para então avançar e atacar 15. Sam rapidamente gritou: Cuidado! Uma explosão ensurdecedora soou, e 15 recuou agilmente para desviar do ataque. Sua mão gerou outra onda de poder. A força demoníaca prendeu 15 firmemente, deixando-o imóvel. Testemunhando tudo, Sam estava extremamente preocupado. A outra pessoa ergueu 15 no ar e disse: Uma alma viva tem 3 almas e 7 espíritos. A alma é Yang e o espírito é Yin. Yin e Yang são inseparáveis e nunca foram separados. 15 repreendeu: Que besteira você está falando? Ele estava tão firmemente amarrado que não conseguia se libertar. A outra pessoa continuou: Você e eu já fomos um só, ambos chamados 15. Eu sou você. 15 ficou muito confuso com o que ouviu. E Sam também se sentiu perplexo. Mas agora, além do seu nome, você se lembra de mais alguma coisa. Você se lembra de Nuyetson, não se lembra de Vanso, nem do ressentimento quando foi expulso pela sua tribo. Nem da dor quando seu amante te abandonou. Saiba que você é meramente um substituto, uma sombra capaz de viver apenas no reino dos sonhos ilusórios chamado 15. 15 lutava para respirar, tentando absorver o que a outra pessoa disse, um substituto das sombras. Sam gritou: Não o machuque! A outra pessoa se virou e então continuou a sufocar 15 zombando. Olhe para o seu estado miserável. Tão fraco, você não consegue esconder seus traços bestiais. Que direito você tem de estar com Vanso? Você é apenas uma parte para me ajudar a restaurar minha alma. Algo que não vale a pena mencionar. Agora você deveria retornar para o meu corpo. Sam se debatia para se libertar, gritando sem parar: Pare! As correntes demoníacas cortavam seus pulsos até sangrar. 15 parecia desistir dizendo: Eu não me lembro. Será que eu sou realmente apenas uma ilusão? Enquanto isso, a outra pessoa pensava em destruir este corpo feio para recuperar a alma que lhe pertencia. Se ele fizesse isso embora não pudesse quebrar a maldição simbiótica entre eles, enquanto ele existisse, nem Sam, nem Vanso seriam feridos. Isso mesmo, eu posso continuar vivendo neste sonho por ele. Afinal, o corpo de Jim Wyatt, na realidade, não pode durar muito mais. Pensando nisso, a pessoa apertou com mais força. Sam gritou de dor berrando: Não, droga, porque não consigo me libertar. A outra pessoa jogou 15 no chão, reunindo uma grande quantidade de poder para atacar 15. Sam usou toda a sua força gritando: Não!
De algum lugar, um poder imenso surgiu dentro dele, rompendo as correntes demoníacas. Ele correu para proteger Kinsey, repelindo a força demoníaca da outra pessoa. Kinsey ficou surpreso, chamando suavemente Semlan. A outra pessoa também ficou chocada porque aquela era a magia de Vanzo. A pessoa perguntou: "Você se lembrou?"